Muito bom dia, São Paulo, muito bom dia, Brasil, muito bom dia você conectado além das fronteiras no programa nosso de cada dia, o Manhã Manda Aqui. Eu sou Vanderlei Medeiros e vou estar com você perto até do meio-dia, até umas 11h30 da manhã, com o nosso debate. Hoje nós temos o Debate Manda Aqui com o tema A Música Cristã e a Sua Evolução. Todas as quintas-feiras, a proposta da nossa programação aqui na Manhã Manda Aqui é um debate sempre com temas atuais, contemporâneos e alguns até polêmicos. A nossa programação, ela é transmitida ao vivo da Casa de Oração para Todos os Povos. Nós somos a Igreja O Brasil para Cristo no Manda Aqui, presidida pelo nosso querido pastor sênior Joel Estevanato. Estamos situados na Avenida Ultramarino, 616. Hoje é dia 11 de março, nós temos aniversariantes no dia de hoje, aqui na nossa igreja local. Inclusive, ontem nós tivemos uma reprise na nossa programação, por motivo de força maior. Eu também quero mencionar os aniversariantes de ontem, que fizeram mais um ano de vida e são membros aqui da nossa igreja, o BPC Manda Aqui. Ontem foi o aniversário, dia 10, da Ana Paula Aguiar Barbosa. Também, ontem, o aniversário da Bianca de Santana dos Santos, Camila Rodrigues Góes, o Davi Correia Pinto, um abraço, Davi. Francisco Vitor Carneiro de Souza. Já hoje, dia 11, é aniversário da Denise Espiridião Santos Lago e da nossa querida irmã Helena Januse Ribeiro. Para você que está conectado na Manhã Manda Aqui através das redes sociais, que você celebrou o seu aniversário ontem ou está celebrando seu aniversário hoje, eu não estou mencionando seu nome, sinta-se abraçado pela Igreja O Brasil para Cristo aqui no Manda Aqui, pelos nossos pastores Joel, Eleonor Estevanato e toda a equipe da Manhã Manda Aqui. Daqui a pouquinho nós vamos orar com você e por você, porém antes, nessa manhã, abrilhantando a nossa programação, os nossos convidados que nos atenderam com tanto carinho, hoje eu estou ladeado aqui por duas pessoas que são ícones da música gospel brasileira. Um exerce o ministério pastoral, o outro exerce o ministério evangelísticos e são bênçãos demais na nossa vida. Nessa manhã, a Manhã Manda Aqui recebe o pastor Joilson Lima, ele que é pastor da Igreja O Brasil para Cristo na freguesia do Ó, aqui na cidade de São Paulo. Pastor Joilson, muito bom dia, tudo bem com o senhor? Bom dia, meu querido. É um privilégio poder estar aqui, prazer estar aqui nessa manhã. A honra é nossa, é a segunda vez que eu recebo aqui. Estamos pela segunda vez. Você é uma bênção, viu? Você é uma referência dentro da nossa denominação. Obrigado pela confiança. E somos gratos a Deus pela sua presença. Obrigado pela confiança. E à minha esquerda está ele, que já é membro de carteirinha aqui da Manhã Manda Aqui também. Estou recebendo já algumas vezes ele, que é uma bênção e uma referência. Eu sempre gosto de mencionar isso. Isso é verdade, a Ângela sabe disso. Eu era garoto lá em Teresópolis e ele já estava rodando por aí pelo Brasil inteiro. Eu recebo o evangelista Betinho Fonseca, ele que é o líder e fundador da banda Juízo Final. Betinho, muito bom dia. Bom dia, pastor. Bom dia você que está em casa. Pastor, é sempre um grande prazer estar aqui com vocês. Eu já falei, me sinto muito bem aqui, muito em casa, né, com o pastor Juízo, que é um amigo também aí de muitos anos, com certeza mais de 30 anos aí, Juízo já conhece. Né, ele até falou dele pra mim aqui, gente. Eu falei, meu Deus, não é possível. Ele tá muito melhor do que eu. Ele já tem cabelo, olha aí, pastor. Em homenagem a vocês. Os dois aí, ó. Em homenagem a vocês. Olha aí, hoje eu tirei o cabelo, você tá entendendo? Obrigado. Em homenagem a vocês. Olha aí, Juízo, aquela foto nossa lá na live do Maurílio lá, ó. Nossa, Olha que bem. O Juízo, realmente, a gente era... Na época de adolescência ainda, nos acampamentos, o Juízo sempre estava ali nas viagens, quando a gente fazia os acampamentos, né? Sim. Juntava o Brasil para Cristo da Manda Aqui, Jaguara, né? E aí o Juízo estava sempre ali com a guitarrinha dele, com o violão, e a gente, realmente, ele foi uma grande referência também aí pra gente. Bons tempos. Que legal. O interessante é o seguinte, o Joilson tem 54 anos, você tem 45 anos. Exatamente. Eu tenho 50. Mas eu era garoto, já ouvia falar de vocês dois. Tudo bem que você é um pouquinho mais velho, mas eu já ouvia falar, e você, mais novo do que eu. O senhor é gentil, pastor. O senhor está sendo gentil conosco. Vocês estão em casa, né? O pastor é um gentleman.
É uma satisfação. O tema de hoje é a música cristã e a sua evolução. Então, eles são os nossos convidados para batermos um papo sobre isso. Inclusive, você que está aí no Facebook, no Instagram ou no YouTube, você pode formular a sua pergunta e nos transmitir por um dos nossos canais das redes sociais, e nós vamos transmitir aqui para eles, vamos fazer essa pergunta para que você interaja conosco. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar a nossa programação e marcar pessoas que você deseja edificar através da vida do pastor Joilson e através da vida do Betinho Fonseca. Agora nós vamos orar por você que está fazendo aniversário hoje, que fez ontem também, e também vamos orar pelos internautas de uma forma geral. Eu sempre costumo dizer que cada conexão é um lar ou um ponto que representa o trabalho da pessoa que está conectada, e nós queremos abençoar o seu lar, queremos abençoar o seu local de trabalho para que Deus te proporcione uma ótima quinta-feira. Vou pedir o Betinho para fazer a oração pelos aniversariantes e o pastor Joilson orar posteriormente, abençoando a quinta-feira de cada internauta nessa manhã de quinta-feira. Vamos orar? Vamos. Senhor, eu quero entrar agora, Senhor, na Tua presença, Senhor, te pedindo, Senhor, que abençoe a cada um desses aniversariantes, Pai, essas pessoas que estão aqui conosco, Pai, ao vivo, as pessoas que irão escutar, ó Pai, depois desse programa, Senhor, que possa, Senhor, ser um ano, Senhor, de grandes bênçãos na vida dessas pessoas, Pai. Nós temos passado dias difíceis, Pai, mas que hoje, Senhor, nesse dia especial dessa pessoa que está agora, Senhor, nos ouvindo, está nos vendo, Senhor, Tu possa, Senhor, acrescentar, Pai, bênçãos, Pai, um tempo novo, Senhor, um ciclo novo, Pai. Então, entra agora nas casas, Pai, dessas pessoas e, Senhor, que elas se sintam abraçadas, ó Pai, pelo Teu Santo Espírito, Senhor, e por nós que estamos aqui também. Então, eu te agradeço, Senhor, por cada um aniversariante, Pai, neste dia, Pai, no nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Que privilégio, Pai, poder te chamar de Pai e saber que o Senhor nos responde como sendo seu filho. E logo pela manhã, acordar e dizer muito obrigado por mais essa quinta-feira. E agora é um momento que nós vamos compartilhar uma palavra, tratar alguns assuntos pertinentes a este momento, quando se trata da área da música na igreja. E hoje é uma quinta-feira especial, porque nós estamos vivos, e o milagre de tudo é que o Senhor é a nossa vida. Então, aonde tiver um irmão, uma irmã, aonde esse programa alcançar, no conforto do lar, ou em algum local de trabalho, ou numa cidade, num estado e até em outras nações, que a nossa palavra aqui seja temperada, para que a gente possa, Deus, contribuir para um tempo que nós estamos vivendo. Quero te agradecer por esse dia. Muito obrigado, Pai, pela Tua vida em nós, pela salvação, pelo perdão dos nossos pecados. Queremos te louvar por esta manhã. Nos ajude aqui a falar algo que tenha fundamento. Nós queremos te agradecer. No nome de Jesus. Amém. Amém. Para você que fez aniversário ontem e está fazendo hoje, parabéns para você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Deus te abençoe muitíssimo. Vamos ao nosso bate-papo, no nosso debate da manhã. Daqui, então, a música cristã e a sua evolução. Vamos lá? Primeira pergunta. Fizemos aí um laboratório, fomos atrás de algumas perguntas e queremos transmitir para vocês. O que é música cristã e o que é música gospel? Existem diferenças entre a música cristã e a música gospel? Pastor Joilson. Para mim não existe, porque na verdade é uma palavra em inglês que nós brasileiros temos mania de colocar entre as palavras em português uma palavra em inglês, né? Porque a palavra gospel quer dizer evangelho. Sim. Então muitas pessoas não entendem, não sabem o que é. O que é isso aí, gospel? Não é? Então é música cristã, é música que canta o evangelho. Certo. Então a diferença aí é a colocação para ficar, não sei, uma coisa mais de marketing, para ficar chique. Eu prefiro falar que é música cristã. Certo.
conservar a nossa, a nossa maneira de conduzir a palavra. Mas a gente tem esse hábito, né, de colocar inglês no meio de tudo. É verdade. Enfim, né? Pra mim é igual. E você, Betinho Fonseca, você acha que é a mesma coisa? Então, pastor, na verdade, existe às vezes um pouco de confusão, né? Lá nos Estados Unidos, no Harlem, no Bronx, ali, as igrejas batistas, eles usavam, se usava muito música gospel, né? Sobre aquela música negra. É, o negro espiritual. O Joilson manja bastante, esse negócio de coral, né? Então se usava muito esse nome gospel, né? Nos anos 60, 70. Só que no Brasil, nós víamos nos filmes, né? Aquelas roupas brancas e o povo cantando e dançando, era loucura, né? No Brasil, na verdade, o nome gospel, né, foi bastante utilizado ali no começo dos anos 90, né? Porque nós usávamos música evangélica, né? Falava evangélica mesmo, né? Evangélica pentecostal, era o cantor, o Osés de Paula, né? Então a gente tinha a gente falava música evangélica. Agora, ali no começo dos anos 90, foi quando, lá naquela mover, vamos falar assim, né, da juventude, começou aqueles eventos de segunda-feira na Renascer. Foi ali que começou o nome gospel, né? Inclusive, o nome gospel no Brasil, ele tem uma propriedade intelectual. Certo. Existe um dono no nome, hoje no Brasil. Para quem não sabe em casa, existe o NPI, né? Que é Marcas e Patentes. Um exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, o Juízo Final. O nome é Juízo Final, eu sou o proprietário. Certo. Então, se alguém usa o nome de uma forma indevida, você tem como falar assim, olha, esse nome você não pode utilizar. Né? Um exemplo, grandes TVs, elas usam nomes e às vezes ela recebe um processo para usar um nome. E isso existe. Né? Um exemplo, o Brasil para Cristo é um nome que tem a patente. Sim. Eu não posso abrir uma igreja em qualquer esquina e falar, o Brasil para Cristo. Não, existe uma hierarquia, existe toda uma estrutura de quando foi criado, e a mesma coisa a música. Então a música não é simplesmente você canta, tem um violão e fiz uma banda, não. Existe uma estrutura de você ter que comprar o nome. Nós temos várias histórias no Brasil de bandas que tiveram que mudar de nome. Por quê? Porque foram processadas, né? Bandas de sucesso que tiveram que mudar de nome. Tanto fora do gospel, na música cristã, como dentro da cristã. Então, assim, existe essa questão também. Então, o nome gospel, ele foi instituído dentro do Brasil como música de estilos diferentes. Não é uma questão espiritual, é uma questão de... O gospel no Brasil é o seguinte, é o rap, é o rock, é o samba. Foi assim que foi criado o nome gospel no Brasil. Ela é abrangente, na verdade, são todos em vários estilos. Isso dentro do nosso Brasil. O nome gospel hoje, dentro da sociedade brasileira, cristã, não tem uma conotação diferente quando você fala assim, ó, música cristã, antigamente, era uma coisa assim, mais congregacional. É que falar música cristã empobrece. Mas quando você fala... A pessoa não... ele acha assim que... eu já vi muita gente falar. Eu falo, por que música gospel? E aí muitas, não, para não dar aquela ideia de falar careta, música cristã, fica, sabe, tipo... Então, é uma coisa bem assim, de marketing. Na cabeça de muitas pessoas cristãs, a música, quando tem essa nomenclatura gospel, ela não dá uma característica mais comercial do que congregacional? Sim, sim. E foi essa a intenção, na verdade, essa é a ideia. As pessoas, elas não querem dizer o que elas são. Então, elas sempre maqueiam a coisa pra... Tipo, o que... É como se fosse algo novo. Não é? E como é que se diz... Como é que será que os americanos dizem como lá? Música... Eles falam o quê? Música cristã? Música gospel. Eles falam música gospel, porque é um linguajar deles, certo. Né? Gospel music. Vocês mencionaram que essa evolução e começou no Brooklyn, nas regiões negras, no Harlem, né? Aquela coisa toda. Até então, como era a vida musical nas igrejas antes desse surgimento desses estilos do gospel? Era apenas através de hinários cristãos, através de cantores cristãos, através de harpas cristãs? Como era a adoração anteriormente a esse surgimento desse movimento gospel que se tornou abrangente com todos os estilos, como vocês falaram? A igreja cristã brasileira, ela tem uma... Vamos dizer assim, ela tem uma referência americana.
Então, os hinos da harpa, que é do nosso caso, a gente usava harpa. Eu uso ainda. Eu não desprezo o começo e jamais. Os marcos antigos, né? Os marcos eu não, de forma alguma eu desprezo. Eu tenho reuniões, eu procuro ainda cantar essas canções. Mas assim, todas as canções que a gente canta do cantor é americano. Todas essas canções que são cantadas, tá uma marca americana por trás. Eu ainda não ouvi falar que um brasileiro escreveu um cântico que a gente canta nos formatos da harpa cristã, com divisões simples, né? Que toda a congregação pode cantar. A maioria das canções no cantor cristão, se eu estiver errado, talvez, eu vejo quem escreve lá os nomes. Não é nome de brasileiro. Eu não vi nenhum brasileiro escrever um hino que esteja dentro do inário, da harpa, do cantor. E toda canção, ela vem de a gente assiste filmes hoje e fala, olha, tô cantando um hino do cantor ou da harpa. Não é. É que eles fizeram em cima das marchas, em cima dos ritmos que os americanos usam para funeral, para cerimonial. Enfim, daí você assiste um filme lá, você ouve, olha lá o hino. Então, eles colocaram a letra em cima das marchas que já existem lá nos Estados Unidos. Então, a música da harpa, ela não pode ser desprezada nunca. Ok. Porque, antigamente era proibido cantar hino avulso na igreja. Então, e dentro disso, passando aqui pro Betinho, por que há muitos, e principalmente a velha geração, entende que as músicas, vamos abrir aqui um parênteses para dizer sacras, é exclusivamente do cantor cristão e da harpa cristã. E as músicas que são feitas hoje, muitas das vezes não são vistas desta forma. Na verdade, pastor, eu também sou do partido, o pastor Júlio estava falando aí. A gente até estava conversando aqui um pouco antes. Existe um respeito muito grande da minha parte também com todo esse início, né? Esse início aí na igreja. Realmente, abria-se os livrinhos lá, né? As irmãs, até hoje, quando eu tô passando na rua, na frente de alguma igreja, eu vejo cantando esses hinos, eu fico lá no coração, eu falo, meu Deus, esse dia mesmo eu tava na rua, começou a cantar muito antigo, e aí eu comecei a cantar, a minha alma começou a cantar ali, né, junto, né? E você vai atrás, porque você fala, nossa, eu lembro lá da minha época, lá, né, quando eu era pequenininho, e aquilo ali era... Você sentia uma conexão, né, espiritual ali, através do que era cantado. E tocando, o pessoal tocando, às vezes, né, pastor, tocando bem simples mesmo, bem no começo, lá tô falando anos 80. Mas o que realmente era o mais importante era o que a gente cantava, o que a gente entoava, né? É o que a gente botava pra cima mesmo, né? Soltava a voz e fazia pra Deus. Aquelas irmãzinhas, né? Quem aí não foi de igreja dos anos 80 que lembra? Irmãos, fiquem em espírito de oração. Que agora a irmã fulana vai cantar. Exatamente. E podia desafinar, ser do jeito que fosse, pastor. Mas a gente estava ali cantando com as palmas. O irmão da bateria errava, às vezes não sabia, violãozinho, mas era muito gostoso, né? Era muito gostoso e você via que foi um mover, um tempo diferente. Essa simplicidade que vocês dois mencionaram, era o que atribuía ser sacra essas músicas e as de hoje não? Porque as de hoje têm vários efeitos tecnológicos, elas enriqueceu bastante? Assim, pastor, eu não acredito que seja essa questão. Eu acho que hoje se faz música, não generalizando, mas pensando na parte comercial, na parte... Vai vender música? Vai ser algo que vai fazer sucesso? Uma gravadora, ele olha... isso não vai ser bacana, então não grava. Mas espera aí, mas se foi o próprio Deus que te inspirou a fazer aquilo, então quer dizer, eu estou debaixo de uma determinação de pessoas que estão da gravadora ou de selos, não vai falar, não, isso aqui não é bom, isso não é... Então, assim, mudou muito isso. Lá não. Naquela época, né, nós cantávamos músicas que foram feitas, foram inspiradas, foram feitas para que a gente pudesse adorar a Deus. Hoje, porque assim, existe aquela questão da música vertical, horizontal, né? E aí a gente vai entrar em outro assunto. Estou fazendo, porque eu acho que os dois são importantes.
A gente tem que tanto adorar a Deus, como a gente tem que saber comunicar com as pessoas. Porque se você não comunica, se eu não comunico agora com você direito, não falo a sua língua, a gente não fala, vai ser difícil você me entender. E a música evangélica, cristã ou gospel precisa saber comunicar com as pessoas. Se eu não chegar, né, através aqui da internet, não conseguir chegar até você, não adianta de nada. Ter a música, o teu dom, não adianta. Ficar em casa guardado com o meu dom ali não vai funcionar. Agora, no conceito dessa valorização da música antiga, de atribuir uma espiritualidade nela, esse valor dessa espiritualidade também está em todos os estilos, pastor Joilson? Por exemplo, o rap tem essa espiritualidade, com todo respeito ao rap. Sim. O funk, o samba, o rock, na verdade, o reggae. A igreja, ela não foi ensinada o que é sacro. O que é sacro? Se você perguntar hoje para uma pessoa o que é música sacra, né? Aí tem que fazer um seminário para ensinar para a igreja o que é música secular, o que é música sacra. Profana. Vai vindo, tem toda uma história por trás para chegar e trazer um comportamento para a música, né? Hoje nós estamos muito assim, muitas pessoas ainda não aceitam. Elas escutam um estilo de música, elas falam, isso daí não é música que agrada a Deus. Verdade. Então assim, vai entender muito do conceito de como a pessoa entende o que agrada a Deus. O que agrada a Deus? Que a gente vai talvez entrar aí para falar sobre isso, mas eu queria parar aqui para entender assim, nós vamos chegar nesse bate-papo, porque eu acho que é mais um bate-papo do que um debate, né? debate. Assim, as pessoas não sabem o que é sacro. Muitos anos atrás, trabalhava na convenção, lá pro ano de 86, 87, e chegou um rapaz lá que ele queria editar um livro pelo Brasil para Cristo, porque lá naquele tempo já estava começando vindo os louvores que já estavam mudando, que era a linha que o Ademar estava trazendo, o Asaf Borba. E ele, não, essas músicas não são sacras. Então ele estava querendo dizer que as músicas sacras são as músicas que cantam de forma ordeira, no sentido de... como se fosse assim um sistema mecânico de ser, por exemplo, bem domesticado, aquela música. Mais melancólica, na verdade, do que... Porque aí entra a questão de como o cara monta, se é modo menor, modo maior, se é jônio, se é dório. A igreja... Então, as pessoas entendem que adorar a Deus é quando é choroso. E quando é alegria, é quartel, entendeu? Vamos todo mundo junto, aquele negócio. Você percebe que é aquilo que eu disse, que veio já dessa ideia dessas marchas que são cantadas nos Estados Unidos. E isso é então uma tradição cultural? Eu entendo que a igreja não sabe o que é sacro. Não sabe. E além de o que é sacro santo. Não é? Porque tem músicas sacras que não são... E que não são santas. Não são santas. É verdade. Pastor, eu digo até mais um pouquinho dentro disso. Hoje nós temos, não espantem que eu vou falar, mas é verdade. Nós temos louvores ou músicas que são cantadas dentro da igreja da atualidade que tem erros teológicos pesados, mas a gente está cantando e sem saber exatamente, fala assim, mas espera aí, se você parar para analisar algumas músicas de hoje, tem erros assim que você fala, não poderia ser cantado dessa forma, mas é cantado em igrejas, em milhares de igrejas pelo Brasil. Então, assim, é uma questão também de você analisar e falar assim, nossa, mas a pessoa errou porque quis ou foi sem querer? Tem um comentário ali, ó, porque eu falei, eu não sei, porque a maioria das canções, mesmo assim, eu acho que o Edson Coelho deve ter feito nos ritos americanos. Porque o Rick Warren, ele escreve no livro dele, A Igreja com Propósito, se ele fosse começar uma igreja hoje, ele começaria pesquisando que tipo de canção as pessoas ouvem no dia a dia. E aí ele ia trazer dentro daquele contexto, né? Dentro daquela realidade. Cara, escuta rock? Não. A igreja ia fazer rock. A maioria lá da periferia escuta outros sons. O nível de música mas lá então eu nunca tinha visto, né? Porque a gente já
cantava tantas canções da harpa, do cantor cristão. Tem muitas músicas que a igreja não sabe cantar. Por quê? Porque, ali é 561. Só ler o comentário para o internauta, Ângela Voltier. Ela diz: o compositor Edson Coelho é o único compositor brasileiro vivo com música na harpa cristã. O número 561 do título, né? Que benção. Eu não conheço. Olha, que benção, pastor. Que benção. Temos um representante. Que benção. Temos. Agora, temos aqui o Fábio Fonseca. É seu parente, Betinho? O Fábio Fonseca deve ser o Fábio, o marido da Jerusa, da banda Rara. Diz assim: bom dia, meus nobres amigos. Abração para o meu querido xará Betinho Fonseca. O criador do nome gospel foi Antônio Abud, é isso a pronúncia? Exatamente. Para poder fazer os eventos no Dama Choque. Inclusive, pastor, o nome Juízo Final, o primeiro dono foi o Abud também. Abud também. E aí depois a Fundação Renascer e eu o terceiro dono. E por quê? Porque ele é uma pessoa que trabalha com marketing. Entendi. Entendeu? Pessoa que trabalha com marketing, ele é um bispo da Renascer. Entendi. Trabalhou na Globo por muitos anos, né? Vocês tocaram, especificamente você, Joilson, sobre o Ademar de Campos. Antes, deixa eu só falar um comentário ali do Leandro Silva. Grande pastor Joilson Lima, Deus abençoe. Pergunta: o que vocês acham das composições cristãs brasileiras hoje? Para ambos a pergunta. Leandro, eu vejo que Deus está... Assim como o nome cristã, música evangélica, parece que é vergonhoso falar, é vergonhoso falar o nome de Deus. Hoje as pessoas não querem falar o nome de Deus. Se você escutar a música, algumas letras, você vai ver que o cara está cantando para alguém. E ela conota... Você está cantando... Serve para cantar para Deus, serve para cantar para você, serve para cantar para minha esposa. Entendeu? Porque eu acho que falta escancarar o nome de Deus na letra e explicar quem é esse Deus. Eu acho que tá pobre, para mim tá pobre hoje. E você, Betinho? Pastor, eu concordo com o pastor Joilson. A gente precisa saber de onde a gente veio e para onde a gente vai. E na música não é diferente. Você tem que realmente... esse negócio, eu não sou gospel. Tem muita gente hoje muitos cantores, tá? Eu vejo muito disso na internet aí. Eu não sou considerado gospel, não sou considerado evangélico, eu faço música. Não, você tem que saber quem você é. O que eu faço. Você não pode ser, eu estou ali, estou andando, estou caminhando, deixa a vida me levar na música. Não pode ser. Você precisa saber, eu sou daqui, eu sou de Jesus, eu sou... não dá pra você falar, eu faço música só, faço música. Não. Eu faço para o eterno, eu faço para Deus, eu faço para a salvação, eu faço para que... É o que a gente conversou aqui semana passada. Eu quero tocar, mas eu quero ver as pessoas sendo convertidas, mudando de caminho. Quando eu falo convertida, eu não estou falando de religião, né, pastor? Eu estou falando mudar o caminho. Eu estou aqui, eu estou na droga, vou sair da droga, eu vou sair da prostituição, eu vou sair da mentira e vou mudar o meu caminho, vou me converter, vou começar a andar aqui com o pastor aqui, vou andar com o pastor Wander, com o Joilson, eu vou começar a orar, eu vou começar a ler a Bíblia. Isso é se converter, né? Amém. É o que a gente falava lá nos anos 90, né? Já na música gospel. A gente falava isso, gente, é sair desse mundo louco e vir para conhecer a palavra de Deus, andar conforme aquilo que Jesus nos criou, né? Então eu acredito muito nisso. Vocês mencionaram ambos sobre os anos 90. Vocês acham que a evolução da música gospel brasileira ela começa nos anos 90 ou anteriormente, nos anos 70 e 80, já começou algum tipo de movimento para essa mudança na evolução da música gospel brasileira? Quando você fala evolução, você está falando... Porque assim, a gente precisa entender o que é essa evolução. É acrescentar mais coisas. É sair do tradicional, daquilo que era geralmente assim, uma participação direcionada pelo uma harpa, pelo cantor, pelo inário, ou então aquelas músicas que eram avulsas através de um conjunto que era chamado antigamente, ou um cantor, e ela passa a ser congregacional até, nós chamávamos antigamente de corinhos, né? Aquela coisa toda. Aí tem a participação muito forte dos Vencedores por Cristo, tem a participação muito forte de algumas bandas ou conjuntos, exatamente isso, que eles vêm envolver Life, e vem envolver a igreja na sua totalidade nessa expressão de adoração. Né? Isso começa nos anos 70, 80 ou ele dá o boom nos anos 90? Um pouco mais atrás, porque assim,
como que era a música cantada, tocada na igreja? Era acompanhada com o quê? Com o piano. Tanto é que Um órgão, né? Às vezes tanto também, é que quando o William Seymour, ele resolve ter um tempo de oração, de se humilhar, de ir para a Rua Azusa e entrar no lugar onde ele entrou e ali se tornou um lugar de adoração. A porta era bem baixa para quando entrasse se dobrar para Deus. O púlpito era um caixote. Quando eles começaram a orar, que o Espírito Santo visitou a igreja, uma mulher aprendeu a tocar. E que instrumento estava lá? O piano. Então, as músicas eram acompanhadas com piano. A igreja conservadora batista usa órgão. Então, assim, para ficar aquela coisa assim de comportamento, não é? E para entrar a bateria, para entrar um instrumento mais percutivo, foi difícil. Lá nos Estados Unidos, as mulheres, até hoje, levam os pandeiros. Quando começa o louvor, quando começa um elogio a Deus, começa a entregar, elas tocam junto. Elas têm lá, tocam junto. Foi muito, assim, a evolução começou também dentro de colocar os instrumentos. E aí, eu acho que nos caras do tempo passado, eles perceberam que era pobre a forma da execução. Eles começaram a acrescentar coisas, ou fazer versões diferentes, ou fazer reformulações harmônicas. Mas assim, é muito complicado você mexer num hino antigo. E você falar, vou fazer um jeito que fica mais bonito. Uma roupagem, hoje. né? Vou fazer vou fazer uma nova linguagem aí, uma nova versão, né? Mas a evolução, eu acho que todo mundo teve um conflito. Igual minha cabeça, quando eu fui para a igreja, quando eu ouvi o pessoal acompanhar, eu achava que estava faltando coisa. Porque eu ouvia numa direção, ouvia alguém ouvindo samba de partido alto. É meio comportado o grupo. Aí no outro domingo eu ouvia as pessoas na Soul Music. Então assim, eu acho que a música que foi chegando, ela foi fazendo um embaraço. Daí todo mundo falava, não, essa música é profana. Você não pode tocar. Mas o que é a música? Né? Você acha que os vencedores por Cristo enfrentaram preconceitos? Certamente, para colocar bateria, para acrescentar novos instrumentos, para cantar de um outro formato, para deixar fazer uma continuação do cantor cristão. Né? Tipo, vamos cantar essas músicas avulsas. Eu acho que sim. Eles tiveram que trabalhar bem a mente do pastor. Principalmente se o pastor não for músico, né? Verdade. O Betinho, que é pioneiro do rap, deve ter enfrentado vários preconceitos, né? Voltando só um pouquinho, pastor, no que está falando, eu acho que assim, no meu ponto de vista, eu acho que anos 80 ali, que foi esse momento ali, de 80 pra frente, que a gente começou, né, as músicas do Azaf, Life, não é verdade? Vencedores por Cristo, que já era algo muito diferente. Porque a gente só cantava aquelas músicas mais tradicionais, né? E aí começou a chegar essas músicas mais poéticas, né? Mais bem elaboradas musicalmente. Mas já tinha um grupo, né? Que cantava, antes de tudo, que cantava os avulsos. Rosés de Paula. Sim. A Shirley Carvalhais. Luiz de Carvalho. A Denise. Sim, já tinha essa galera aí toda. Jorge Araújo. O Jorge Araújo, Vitorino Silva, né? Poxa. Não, já tinha. Não, já tinha. Mas era bem tradicional. Mas eram hinos mais avulsos, né? Aquele hino que tinha uma participação, ele cantando, a igreja ali recebendo e aquela coisa glorificando. Não havia o interagir congregacional da igreja. Ainda que se cantasse juntos, às vezes assim, por conhecer a letra, né? Mas havia o preconceito nesses conjuntos que tentaram interagir e trazer, por exemplo, levar um playback é uma coisa. Você colocar uma bateria, um tambor, profetas dos tambores dentro da igreja, é a grande dificuldade. Você acha que o Jairinho, né? Jairinho. Você acha que ele enfrentou mais ou menos um tipo de preconceito que você já enfrentou na sua vida, sendo pioneiro do rap? Pastor, assim, eu não acredito que o mesmo, porque o rap já é um negócio mais, vamos falar assim, mais periférico, né? Da periferia, mais né? evangelístico. Mais periférico. Então, eu acredito que pode ter, mas não igual. Porque nós já chegamos à igreja, quando eu cheguei lá, o pastor estava esperando a gente para um evento, não vou falar o nome da igreja, né? De smoking.
E a gente chegou de camiseta e, sabe, fazer evangelismo. E eu falei, meu Deus, será que a gente tá no lugar certo? Oh, meu Deus. E aí a gente, meu Deus do céu, intercede aí, Espírito Santo, porque, né? Tem um caso que eu acho que é interessante salientar rápido aqui, porque eu sei que tem comentário ali. Teve uma marcha que nós fomos fazer, uma marcha em um dos lugares daqui de São Paulo, né? Que nós chegamos lá, pastor, tinham vários pastores de igrejas tradicionais, vários, mas o presidente do conselho tinha convidado o juiz final. Isso há muitos anos atrás, sei lá, uns 15 anos atrás. E aí esses pastores ficaram tudo assim, com o braço cruzado, enquanto a gente montava, olhando. Meu Deus, vamos ver o que vai dar isso aqui. E pastor, como eu disse, é um time. Eu estava ali com o pessoal da banda, gente, vamos pra cima, não pode ser natural, não pode ser... Tem que acontecer alguma coisa. Vocês precisam ter essa mente. Vamos todo mundo junto? Vamos orar? Vamos pedir para que Deus faça? Vai acontecer, vai. Pastor, montamos, oramos, o senhor sabe como é que é. Passar de som é praticamente quase zero. Você chega lá, você monta e vamos, né? Subimos, começamos a tocar, pastor, numa música mais rap nossa, chama Vida Louca, que é a vida do Negrão lá que canta comigo, que ele conta a história dele. Quando a gente estava nos 5 minutos da música, a música tem acho que uns 10, que rap é grande, né? Várias pessoas começaram a manifestar. Olha aí. Espíritos malignos, os pastores começaram a fazer assim. Começaram a fazer assim, tipo assim. Uau, como assim? No rap? E começaram a expulsar, a gente começou a orar. Para, tem um vídeo no YouTube, o Negrão lá, o Marcião, começou a falar, gente, para. E começou a orar, começou a determinar e as pessoas começaram a cair no meio da marcha, 10 mil pessoas. Olha só. E aquilo, meu Deus, e a gente começou a orar, começou a determinar, chegou no final, os pastores vieram, olha, eu quero pedir perdão. Glória a Deus. A partir de hoje, eu gosto de rap. Amém. E eu falei, pastor, não é o estilo, é a vida que você leva. Bacana isso. Não adianta, pastor, eu chegar ali e fazer um grande show, o Joilson sabe o que eu tô falando, grandes músicos tocando, você vai lá, uma grande música gospel, hoje um grande show, um grande espetáculo, o músico quebrou tudo, mas às vezes não tem vida com Deus e não vai acontecer nada. Musicalmente falando, vai ser um arraso. Quem tá escutando em casa vai falar, meu Deus, que música linda. Mas será que a vida daquela pessoa condiz espiritualmente falando com aquilo que Deus chamou ele para ser? Ou é só um músico? Esse é um detalhe importante, né, pastor? Agora uma coisa interessante você falou, né, do rap, dos estilos musicais, bacana. Mas tem alguns estilos que, querendo ou não, traz um ar de profanação, de carnalidade. Eu sei que você foi pioneiro no rap, mas como enxergar o funk dentro da igreja? O funk, ele também é um estilo que vai celebrar o nome do Senhor? O funk, dentro da conotação que tem hoje dentro do Brasil, não sei se no mundo, né? É sempre sexo, orgias, drogas, né? E hoje há algumas pessoas que entram nas igrejas levando o funk. É uma proposta de evangelismo também? Deus também está dentro desse estilo de musical, o funk? Nós estamos vivendo um momento muito delicado com relação ao funk que a gente conhece hoje, que é um funk que veio do Rio de Janeiro. Quando fala funk, eu não... Cuidado com o que você vai dizer do Rio de Janeiro, viu? Não, pode deixar. Eu amo o Rio de Janeiro. Não é da onde só veio, entendeu? Não. De outro lugar. Eu amo o Rio de Janeiro, inclusive eu recepcionei um grande fotógrafo essa semana do Rio de Janeiro, lá de Niterói e tal. Mas assim, o funk, quando fala funk, pra mim isso não é funk, pelo que eu conheço de funk. Então, houve uma mistura aí, eles deram esse nome também aí de funk. Já não cabe pra dentro da casa de Deus, não cabe. Como louvor e adoração, não. Não cabe. Dentro da igreja, não. Agora, por exemplo, o cara do que cantava um MC, que agora todo mundo é MC e tal, MC não sei o quê, do funk. O cara se converte, ele só sabe cantar aquilo. E agora? Aí o pastor, se ele não entende de música, ele tem que chamar alguém que entende de música, que tem uma visão. Como é que vai falar agora? O cara canta isso aí. E agora? Então, por exemplo, nessa realidade que nós estamos vivendo do fluxo, ele é o cara certo. Ele é o cara certo para ir lá. No evangelismo, ele vai entrar lá. Ele é o cara certo para ir lá. Como é que eu vou cantar um hino da harpa no meio de uma necessidade para evangelizar? A igreja, ela precisa hoje compreender todo mundo. O cara veio desse negócio, não nasceu numa casa onde
o pai dele disse, ó, a música que agrada a Deus é essa. Ó, som que agrada a Deus é esse. Porque som é solto. Som é solto. Eu entendo que a composição fala mais do que o som. Porque hoje as pessoas pensam mais com som do que com conteúdo. Elas estão cantando uma música que escracha demais, que devasta. Eu falei para as meninas, mas vocês ouvem isso daí? Não, isso é só uma brincadeira, mas não denigre vocês. Elas acham que é só para aquele momento, e não é verdade. Porque a música ela tem um poder de entrar. Então, se é com som, você nem você está preso no som, no balanço do som. Aí a letra que está dizendo, entre você. Eu entendo que se chegar um cara lá, um MC na igreja, ô pastor, ó, quero congregar aí. Ah, legal. Poxa, você vai ser o cara pra gente entrar no fluxo. Sim, entendeu? Uma estratégia. Aí eu falei, agora só que é o seguinte, só que você vai cantar a Bíblia. Sim. Entendeu? Você vai vir com uma conotação de mudança da sua vida. Você cantava para mexer com as meninas, para mexer com os rapazes, para um aguçar o outro. E o som faz isso. Dependendo da música, se eu tocar no modo menor, que ele é mais triste, eu mexo com várias pessoas. Se eu cantar num som mais alegre, maior, a pessoa não vai nem pensar o que ela está cantando. Ela vai se envolver com a dança, vai se envolver com o barulho, não é? Então, se chegar o funk, pra mim, não cabe pros cultos. Eu já quebrei já quebrei um rapper mesmo. Teve uma época lá que chegou na igreja, os caras pastoreiam agora, a gente canta rap, a gente nunca vai poder cantar aqui na igreja. Ele falou, claro que vocês vão poder. Olha, aí a gente abre Não. Aí eu falei, não, claro que vocês vão cantar. Então assim, no culto de domingo, tinha um lá que ele tava com um problema, ele veio de uma denominação, não quero falar aqui. E ele, cara, as letras do cara eram muito bíblica. Não, vamos cantar aí no domingo aí. Até as irmãs da igreja aprenderam o refrão. Pastor, assim, o que o pastor Joilson falou é exatamente isso. Para que você que está em casa aí entenda, porque depois isso tudo com certeza vai ser passado para frente. Muitas vezes pessoas vão assistir e é importante a gente realmente explicar. O funk, eu acredito que para evangelismo, Deus pode usar para evangelismo, mas dentro do culto da igreja vai ficar meio complicado, fica meio complicado. O rap já foi difícil, mas nós adequamos, né? Nós colocamos essas melodias mais dentro do louvor, colocamos a Sancha Guedes que canta comigo, ela já faz as partes mais melódicas cantadas, e o Márcio vem dando uma palavra ali, contando testemunho e falando da palavra de Deus. Certo. Falando nisso... E uma vivência de vocês também, em cada uma das denominações que vocês fazem parte. Inclusive você aqui não manda aqui, né? Olha aí, pastor. Né? A vivência de vocês Sim. no berço evangélico, isso também fez com que a formação do juízo final, a proposta, a mensagem, fosse algo com substância bíblica. Então, esse é um diferencial porque nós crescemos dentro da igreja. Agora, uma pessoa que se converte hoje, foi o que o pastor Jesus acabou de falar. Eu vou dar um exemplo aqui, inclusive mandar um abraço, meu amigo apóstolo Israel, lá do Ato Profético. Nos domingos, quem vai lá no culto lá dele, que eu sei? O MC Bin Laden. Lembra do Bin Laden, que cantava lá, fez bastante sucesso lá no Fantástico? Ele está indo lá no Ato Profético em Osasco e está escutando a palavra. Um abraço aí, apóstolo e MC Bin Laden, eu sei que vocês vão ver esse programa aqui. Um abraço. Então, assim, ele está recebendo a palavra. Eu estava lá no domingo, o Tom Carf estava lá nesse dia também, e o Tom Carf falou assim, olha, Deus vai te usar, mas não é aqui dentro, é lá fora. Então eu acredito nisso, eu acredito que Deus pode usar ele lá fora, dar letras para ele e usar ele lá fora. Dentro da igreja, essa batida do funk, realmente, como o senhor disse, tem uma conotação mais... para os jovens de uma forma errada lá fora. Até falei sobre o Profeta dos Tambores, né? Sim. Traz essa sensualidade, né? Do funk. Isso é complicado, porque as letras são pesadas, como o pastor disse aqui, Joilson, é muito pesado. Então eu acredito sim que Deus é para todos. Amém. Né? A diferença é que ele não tem filhos preferidos, mas tem aqueles que são mais chegados. Então eu acho que assim, se você é um cara do funk, você é um MC, você é de Deus. Porém, você precisa ter uma mudança também em algumas coisas comportamentais, o que você fala, o que você não fala, porque também tem gente fazendo aliança, pastor, gente do nosso meio fazendo aliança, que quando você chama o cara para fazer um feat, uma participação,
Quando você vai olhar, você fala, nossa, que música maravilhosa que Deus deu para esse músico cristão, esse músico gospel. Mas quando você vai ver o feat, a participação do cara lá no YouTube do canal do cara, as músicas do cara só fala palavrão, só fala coisas terríveis que você fala, como é que o cara também está entrando dentro da música cristã, fazendo uma participação e tocando em todas as rádios milhões de visualizações. E aí você fala, peraí, nós estamos lá ou ele que está intervindo no nosso meio? E esse é um medo que eu sempre tive, no sentido de que a gente também tem que tomar muito cuidado. Porque não pode deixar as coisas de fora, simplesmente entrar e tomar conta da nossa juventude. Ah, mas poxa, olha, o MC das quantas, não sei o quê, tá fazendo uma participação com fulano de tal da música gospel que tá estourado. Tá, mas até onde tá sendo bênção para nós? Eu vou formular daqui a pouquinho uma pergunta sobre isso. Isso é muito preocupante, pastor. Eu tenho certeza que os pastores precisam realmente parar e analisar. Quem eu coloco no púlpito para ministrar, para cantar? Não dá para subir qualquer um aqui que tem uma vida totalmente no mundo lá fora. Não, me converti. Tá, então você vai... Na nossa época lá, anos 80. Você vai ficar ali, eu vou te acompanhar, eu vou te ensinar, para depois você subir aqui. Porque também, senão, vai ser maldição para a vida daquela pessoa. É um fardo que você ministrar a vida, tirar coisas erradas da vida das pessoas. Não é assim tão simples, pastor. Né? Você está mexendo com espíritos... opressores que estão ali naquela vida. Você vai entrar na frente com o teu escudo. Eu já sofri muito isso, né? De pessoas que eu entrei nas casas, em células, e eu estava ali lutando pelo cara. E setas vindo e você está ali na frente. Então não é simplesmente música. Dentro disso que você falou, nós já vamos terminar esse bloco. Só um comentário da Ruth Lopes, que ela diz: bom dia, amo músicas da harpa e do cantor cristão, mas a maioria das igrejas não cantam mais. A do pastor Wilson... A gente canta, se quiser. Algumas igrejas cantam. Se não vir a fase roxa, se não vir a fase roxa, nós vamos cantar domingo. Mas há muitas igrejas que continuam. Tá bom. Eu já vou fazer essa pergunta que me passaram aqui no ponto, uma pergunta que a equipe está fazendo, porém, só para não quebrar o raciocínio do nosso querido Betinho Fonseca, ele tocou nisso, eu ia fazer uma pergunta. Tinha uma pergunta? Mas não tem problema. É só para a gente terminar esse bloco, eu faço essa aqui para concluir isso e depois faço o da equipe da Manhã Manda Aqui. Como fica essa questão de profissionalização do músico? No sentido, você falou das participações de músicos seculares em músicas cristãs, em músicas gospel. E como fica a profissionalização do músico que serve ao ministério da igreja local e também tem as suas participações em atividades seculares? Por exemplo, eu sou músico na igreja, guitarrista, mas toco para a banda do axé, no carnaval, eu toco naquele rock and roll ali, eu faço isso. Como fica isso? É certo? Como fica o meu instrumento que é consagrado dentro de uma adoração e eu o levo para tocar em atividades seculares não cristãs? É complicado, esse assunto é complicado. Eu respondo. É complicado. Você aceitaria o músico? Eu vivo isso. Você vive isso? Eu vivo isso. Opa, aí eu entendo assim, é curtição ou é profissão? Porque eu vou mais a fundo, eu vou lá atrás, nos bastidores. Porque assim, a vida de quem está trabalhando, o cara vive disso aí. O cara vive. A família, né? Ele é crente, ele é cristão de verdade. Quando fala crente, meio que diminui, ele é cristão, ele entende mesmo. Porque é muito diferente ele trabalhar lá e tocar aqui. Ele sabe que lá é o trabalho dele. É o trabalho. E aqui é uma prestação de culto. Ele nem quer ganhar nada aqui. É muito complicado. O ninho lá é pequeno, mas já nasceu diversos músicos de qualidade que não estão hoje entre nós, que tocam no mundo secular. Nossa, músicos extraordinários, né? Mas assim, como que eu trabalhava isso daí? Uma vez eu cheguei na igreja, tava lá os músicos, que o trabalho deles, o escritório deles é o palco, tá exposto. Você tá vendo ele tocar. No escritório, estão te vendo? Não. Então assim, para pegar a imagem
do músico. Eu vou dar um exemplo aqui do Abraham Laboriel, que a gente recebeu o Ronquenoli, o Integrity Music, trazendo todo um trabalho lindo. Os músicos, Chester Thompson, parece o Chester Phil Collins, Thompson. bateria do Phil Collins. Melhor do que o tio Phil. Chester Thompson, excelente baterista aqui. O maluco do verdade. Todo músico que estava tocando, Alex Acunha, O próprio filho do Laboriel, né? Baterista do Paul McCartney. Não, mas eu quero falar dos músicos que tocaram a vida inteira no secular. Entendi. Mas, só que aí é o seguinte, eles vieram fazendo um louvor, assim, incrível. Não, extraordinário. Tocando. E a excelência do Laboriel no baixo. Só que é o seguinte, um dia o Laboriel foi chamado para... Ele toca para o mundo todo. Ele gravou na Ana Caymmi. Opa, olha as letras lá. O Abraham Laboriel tá lá tocando no Ronquenoli, prestando um culto. Lá com a Ana Caymmi, ele tá ali só, lendo. Nem é ele, é o profissional. Certo. Eu já tive o prazer de sentar com ele. Agora, isso você é seletivo no sentido... O que eu quero dizer é assim, ó. E aí? Não vamos deixar o cara tocar na igreja. Por causa que ele é profano. Ele toca eu nem quero falar nome de grupo. Uma dupla sertaneja. Ele quer... Toca pra uma dupla. É o salário dele. A igreja deveria... Que pena que a freguesia do Ó não tem condições, né? Do tamanho do Mandaqui. Entendi. Mas deveria pagar. Claro. Pro cara viver. Aí não vai ter esse negócio de... Mas você, como um profissional da área da música, servindo e dentro de uma convicção cristã, você se torna seletivo para aceitar um trabalho? Vamos supor, vamos voltar no funk, que é uma proposta. Alguém me disse que uma determinada cantora gospel que faz muito sucesso explora seu corpo para a sensualidade e levar a sensualidade para a juventude. Você, como cristão, você aceitaria estar participando nessa mensagem de profanação, ou você é seletivo e encara teu trabalho também como evangelismo? Pô, eu estou trabalhando aqui junto com uma música sertaneja, com um cantor romântico e tal, e estou ali como luz, e a proposta dele é o romantismo, a proposta dele é uma coisa sertaneja, do que aquilo que vai levar contradição do que você prega. Dependendo do músico, ele pode escolher para quem que ele vai tocar. Para quem que ele vai tocar, porque ele vai se queimar para quem ele vai tocar. Eu tive um músico na igreja que ele foi convidado para gravar um trabalho ao vivo e havia vários cantores, vários cantores convidados para cantar, não vou também mencionar nomes. E no dia da passagem do som, tal, cada música falava uma coisa. E eles foram cantar o Canta Jorge. Era uma homenagem para o Jorge Benjor. E cada músico que ia cantar com esse cantor que estava fazendo homenagem para o Jorge Benjor, eles estavam cantando mesmo da forma que eles creem, escrachadamente. Enfim, o músico, ele estava lá. E aí ele chegou uma hora lá que ele, na passagem, ele travou. E ele não dava certo nada, a passagem, não dava certo. E ele me ligou nessa hora. E aí eu disse, e aí, o que você... Ele falou, eu vou me esconder nesse disco. Eu vou me esconder. E ele colocou porque ele já tinha acertado que ele ia. Porque a gente é um filtro, né? De uma fonte, não pode jorrar duas nascentes, né? Dentro disso, se você, como um levita que adora e celebra a Deus, tem essa oportunidade de profissionalizar e tocar secularmente, Betinho Fonseca, você até frisou sobre isso e eu volto a pergunta para você. Eu posso, então, receber na minha igreja local alguém do secular para fazer uma participação em algum louvor e celebração? Eu, pessoalmente, Betinho, nem o pastor Joilson, depois ele vai falar o que ele acha, porque assim, é importante salientar isso, porque as pessoas acham que nós compactamos às vezes com o que eu estou falando aqui, e às vezes pessoalmente não. Eu não acho bacana, simplesmente um cara chegar e fazer... Ainda mais hoje em dia no mundo que você não sabe, o cara da igreja, às vezes o cara que está sucesso na música gospel já está num caminho não muito bom às vezes. Já está tendo envolvido com coisas, com escândalos, porque são seres humanos. E aí o cara vem de fora e aí você abre para ele, é perigoso. Eu, Betinho Fonseca, não abriria. Eu já vi várias grandes igrejas que abriram, o fulano de tal vai lá e o cara é banda secular.
eu não acho bacana, porque é um altar, não é um palco. É menos, eu acho que é menos palco e mais altar, muito mais altar. Então não é uma via de mão dupla. Não é. Não, aconteceu comigo. Eu fui pego uns anos atrás, uma ligação de que uma irmã da igreja tinha sonhado em conhecer o Fat Family. Eles não eram cristãos. Eles estavam sendo ministrados por alguns irmãos que já tinham chegado perto deles, mas eles estavam no secular. E aí, chegou lá na hora, eles ficaram me ligando, a produção do Record, era o Domingo da Gente. Ficou em cima e tal. Eu falei, não, se essa irmã sonhou com o coral da igreja cantando, a gente não sabia que grupo que era, com o grupo A, B, aí que vocês não podem avisar, porque eles queriam realizar o sonho, queriam fazer essa fusão. Aí me passaram uma lista só com as músicas do Fat Family na ocasião, e eu disse, a gente não canta nenhuma dessas canções. Não, mas sabe o que é? O programa tem não sei quantos picos de audiência. Eu falei, olha, pro Netinho isso é bom, pra mim não. Legal isso. Então, eu não sei quem vem, não sei como vocês vão bolar isso. Essa mulher sonhou um sonho mal sonhado. Porque, não, mas você não está entendendo. Eu falei, eu estou entendendo, para vocês é bom, para mim não. Eu não sou uma pessoa tão conhecida, mas eu sou público para um grupo que me assiste. Exatamente. Todo mundo assiste o Netinho. Os cristãos assistem o Domingo da Gente, tá lá na televisão, olha, na igreja não sei de quem, olha lá. Já vai dizer, o pastor se escarneceu. Então, aí eu falei, olha, se esse cantor que vem, não sei quem é, que essa mulher sonhou, quiser cantar um hino aqui, a gente ensina, vem banhantes, a gente ensina, eles cantam juntos. E era o Fat Family. Olha. Aí, nós fizemos o quê? Nós fizemos cantar nossas músicas. Legal. O pastor, só rapidinho, antes dele... Teve uma vez, 2 vezes, mas uma vez que um programa de televisão também entrou em contato com a gente para fazer com um cara que era polêmico. Esse cara é polêmico. Não vou citar nomes aqui, mas ele é bem polêmico, bastante polêmico. E aí, como que era o programa dele? Ele apresentando e tinha umas moças, tipo de maiô, que fica dançando lá atrás, e ele cantando. E aí você fala assim, meu Deus, como é que eu vou levar o juízo final nesse programa? Porque as pessoas vão olhar e falar assim, como assim, o juízo final lá nesse programa, né? E aí eu sentei com a banda, vamos conversar. Vamos entrar para evangelizar e falar a palavra de Deus lá? Ou esse cara também pode entrar no meio do programa e querer envergonhar a gente, porque a gente está num programa que vai muito funkeiro, que ia, né? Não existe mais esse programa hoje. E é muito funkeiro lá, e é muito... E aí ficou aquele debate, vamos para falar a palavra de Deus ou esse cara pode... E aí que no final das contas eu falei assim, vamos fazer o seguinte, não vamos. Por quê? Porque eu não sei, é igual nós estamos aqui ao vivo, o pastor pode fazer uma coisa, me jogar aqui numa saia, né? Saia justa. E esse cara ia me jogar na saia justa lá pro Brasil inteiro, para envergonhar o evangelho e falar alguma coisa. Mas o que vocês estão... Olha aqui essas mulheres, não sei o que eles poderiam fazer. Então, assim, pastor, eu, Betinho Fonseca e o juiz, a gente optou também em prestar muita atenção se vai glorificar o nome de Deus, mesmo que seja evangelismo, ou se eu posso ali cair em algum erro, em alguma coisa que pode me prejudicar. Porque o povo evangélico, musicalmente falando, é um povo preconceituoso. Isso é interessante você saber, eu estou falando aqui como Betinho. É um povo preconceituoso, que é o seguinte, quando vem um cara chegando de fora da televisão, abre-se as portas pro cara, mas um erro que esse cara dá, erro, ele já é descartado. Então, assim, tem que ser muito criterioso. Tocar lá fora e tocar aqui dentro, eu não posso falar pra você o que é certo e o que é errado. Eu falo pra mim eu não vou. Mas eu pago o preço por não ir. Imagina. A banda paga o preço por não ir. Porque lá fora os caras pagam, né? Pagam muito bem. Mas eu não posso falar pra esse cara aqui, um exemplo, esse baixista aqui, ó, você não vai. Meu, se lá que tá sustentando tua família e você tá se sentindo bem, mas eu vou falar pra você, é um campo minado. É um campo perigoso. É um campo que a droga vai vir fácil na tua mão lá, as mulheres, é um mundo perigoso. Você tá preparado? Geralmente não tá preparado, né? Você quer ir? Vai, mas você vai ver coisas que você não precisava ver. E não dá pra estar lá numa sexta e depois estar na igreja. Dá pra estar? Dá. Só que você vai falar assim, uma hora o Espírito Santo, olha o que aconteceu ali que ele falou. Sim. O Espírito Santo vai tocar lá e falar assim, meu, aqui não é teu lugar não, cara. Mas aí o cara fala, mas eu preciso pagar a conta. Foi o que o pastor Juiz falou, poxa, como eu gostaria de poder pagar. Sim. Porque esse cara, ele ia optar pela igreja. Sim. Mas ele não opta por quê, pastor? Não é porque ele não quer, é porque ele precisa pagar a conta e a profissão dele. Sim. Então eu não posso chegar hoje e falar assim, ó, você não vai tocar lá fora. Se aparecer uma oportunidade para ele, eu não posso falar para ele isso, mas eu falo assim, ó, ora a Deus, faça pelo menos isso.
Mas eu não indicaria, porque é um campo minado. Amém. Nessa manhã, aqui na Manhã Manda Aqui, eu recebo o pastor Joilson Lima, pastor da Igreja Brasil para Cristo da Freguesia do Oque de São Paulo, e o evangelista Betinho Fonseca, fundador, líder da banda Juízo Final, com a temática bate-papo, que é um debate, mas de consenso aqui, a música cristã e a sua evolução. Nós temos uma pergunta da equipe, mas no próximo bloco, já começo o próximo bloco formulando essa pergunta para eles. Antes eu mando um abraço para Giovana Ramos, Vicente Antunes, Helena Januzzi, que está fazendo aniversário hoje, Inês Seringa, Heloísa Sanches, pastor Paixão Vitoriano, a Karina Evangelista de Osasco, Cristiane dos Santos Rolim, Tânia Campos, da cidade de Jundiaí, Patrícia Fernandes, Célia Regina, da Igreja Brasil para Cristo Mirante, da cidade de Arujá, Giba Oni, Adriane Lima, Ana Carmo, tia Sueli Oliveira, Neuza Moraes, missionário Vitor Soares, lá do Peru. Um abraço, missionário Peru para Cristo. A nossa querida líder e filha do pastor Joel Estevanato, a esposa do Leandro, a Thalita Estevanato, Elaine Catita, pastora Sueli Gomes, Dudu Barros, oi Dudu, Zia Santos, pastora Magnólia Braz, lá da Bahia, a Alan Carrara, Márcia Cristina também de Jundiaí, Rafael Rodrigues, Adriana Lima, Juliana Faria, Raimundo Ferreira, pastora Elizabeth Souza, Edson Lopes, Ailton Meira, da Igreja do Brasil para Cristo de Terra Preta, João Leite, Jefferson Henrique, Judite Miranda, oi Ju. Temos mais Carlos Gonçalves, Cristiane Limão, Tatiana Moglia, né? Moglia. Pastor Joel Júnior de Getulina, aqui no estado de São Paulo, Miriam Belli, Levi Oliveira, Estela Artes, Marli Alves, Diácono Wellington Valtier de OBPC Jaboatão, Léo Pereira, Carla Costa e muitos outros irmãos interagindo conosco. Nós vamos ao intervalo, daqui a pouco voltamos com eles. Já. Agora na capital paulista são 11 horas e 18 minutos. Você está no programa Nosso de Cada Dia, Manhã Manda Aqui, diretamente da Casa de Oração para Todos os Povos. Nós somos a Igreja O Brasil para Cristo, aqui do Mandaqui, presidida pelo nosso pastor sênior Joel Estevanato, amando Deus e amando pessoas. Eu tenho uma pergunta da nossa equipe da Manhã Manda Aqui. Ela é formulada pela Ângela Voltier. Ela pergunta para vocês o seguinte: você pegar uma música secular e colocar uma letra cristã, fazer uma versão sobre, é lícito pegar a melodia da música e colocar uma letra gospel? É lícito fazer isso? Na verdade, isso o pessoal já está fazendo faz tempo, viu, pastor? Isso o pessoal faz tempo. Eu confesso, sou réu, confesso que eu já fiz, porque eu fui convidado, eu usei toda igual. Mas assim, do início ao fim ou só o pedaço? Não, usei fiel. Por quê? Porque eu fui tocar no Bourbon Street e eu sabia que o Bourbon Street é uma casa de espetáculo que as pessoas vão lá para curtir uma boa música, e tinha um tema musical lá. Era música dos anos 70 e eu usei Word in the Fire. Eu peguei, só que eu coloquei uma letra bíblica. Aí todo mundo tava... Como eu disse, que o som marca. E quando é inglês, se você não estudou inglês, você não sabe se o cara tá xingando ou se ele tá falando coisa bonita. Eu pus uma letra cristã lá, pus Bíblia lá. Bíblia mesmo. Que às vezes eu prego cantando o texto. E aí nós fizemos um som, veio todo mundo para dançar, para pista. Quando a gente começou a cantar, nós cantamos uma música bem dentro da métrica, que a minha esposa, ela tem uma habilidade incrível de fazer a versão, e ela consegue colocar as letras dentro para dar aquela sonoridade que fica parecendo que tá até igual. Todo mundo pensou, os caras dançaram e eles pensaram, opa, é isso que essa letra quer dizer? Então eu toquei sim, eu fiz, sou réu, confesso, mas numa ocasião especial. Ok. E o juízo final, já o fez?
Pastor, na verdade, assim, eu acredito que lá nos anos 90 a gente tinha algumas bases, né, de bandas lá de fora que a gente com certeza já fez. Mas assim, na verdade, se você for analisar hoje, pastor, nas músicas dos grandes sucessos hoje da música gospel, certo. Se você começar a escutar, você vai falar assim, não, isso aqui eu já escutei o fulano lá lá dos Estados Unidos, essa base aqui eu já conheço, essa guitarra aqui eu conheço, isso aqui é o rock britânico lá, entendeu? Então, assim, na verdade, a criação hoje, ela é muito complicada, essa questão da criação. Porque o próprio Chacrinha, né, falava, né? Nada se cria, tudo se copia. Por quê? Dentro disso, nada se cria, tudo se copia. E o Raça Negra Gospel que tem por aí? Ele gravou, inclusive, no Estúdio Osasco, lá no Estúdio Anjos, ele gravou. Raça Negra? Eu vi esse trabalho, ele gravou no estúdio amigo meu, no Estúdio Anjos. Mas isso é uma falta de criatividade, uma falta de iluminação, de... Eu acho, pastor, vou ser sincero, eu acho assim, ele quis chamar atenção. Copiar. Ele quis chamar atenção mesmo, só porque ele quis que as pessoas que se converteram, que gostavam dos caras, agora vão escutar eu falando... Eu acho que foi mais marketing mesmo, assim como o Joyce disse. Eu acho que foi marketing. Hoje, assim, eu acho que Deus eu acho também eu acho é muito pobre. Eu acho que Deus colocou o dom da musicalidade, né? Tem uns que estudam, outros não usam, faz abuso do dom, não estudam. Outros estudam demais. Mas assim, Deus selecionou alguns para fazer coisas que são marcantes, né? Eu acho que Deus nunca coloca... toca todo mundo igual agora. Eu nunca gostei disso. Até porque é um cântico novo, né? O Rio é novo, toca todo mundo igual agora. Não, faz aí só 4 acordes que Deus aceita. Deus aceita um acorde também. Amém. Deus aceita 1000 acordes. Pastor, eu vejo assim, nós vivemos algumas modas, mesmo dentro da igreja. Então teve uma época que todo mundo tocava Osana Music. Todo mundo, né? Todo mundo queria tocar igual os caras. Aí depois veio o Ademar. Aí todo mundo queria fazer igual o Ademar. Igual tudo fazer. Aí depois veio as bandas mais, né, evangelísticas. Todo mundo queria fazer igual. Aí agora tem worship. Porque aí todo mundo quer fazer worship. Eu não sei por que as pessoas... Aí é outra palavra. O que é worship? Worship, O que é worship? Worship não é ritmo, worship não é estilo. Não é modismo? Não é estilo, porque então, a palavra worship, eu discordo. Então, mas o Laboriel lá... Toca um worship aí. Porque worship é que os caras apelidaram esse tipo de som que tá vindo, um som britânico, um som da Hillsong, um som da Bethel Church. Mas worship é adoração. É adoração. Então o cara fala assim, eu gosto mais worship. Mas peraí, e usam a palavra adoração para dar um ritmo, mas não é ritmo. O próprio Osana Music tem um disco, um vinil que chama Worship na época, lembra? Então, na verdade, já se falava disso há 20 anos mas ali não é ritmo. É um estilo de adoração. Não, o tema não é nem estilo. Ali é o tema, a adoração. E outra confusão também que o pessoal não sabe, o que é adoração? E aí? Qual a diferença do louvor e adoração? O que é adoração? O cara fala, eu tô adorando. Você tá adorando outro programa, hein, pastor? Louvor e adoração, é muita coisa. Agora uma pergunta, na questão da evolução da música. Nos anos 90, o Ademar de Campos, ele compõe uma canção, andando pelas ruas de São Paulo. Ele compõe aquela canção, Uma Revolução de Louvor, está para acontecer. Essa revolução de louvor que aconteceu nas igrejas brasileiras, na área da música, ela foi divina? Ela foi humana? Ou diabólica? Eita, então... eu acho que tá tudo misturado, você entendeu? Eu acho que tá tudo misturado. Tem muita coisa divina, tem muita coisa diabólica. Eu acho que tá misturado. Eu acho que teve muita gente que quis se aproveitar para profissionalmente crescer ali. Eu lembro, eu acompanhei muito lá nos tempos áureos da Comunidade da Graça, quando fazia encontros de paz no Centro Professorado Paulista. As segundas, né? Eu ia lá também. É um negócio assim de você, crescer muito e tal. E eles tinham um conteúdo. Mas qual é a diferença desse tempo para os dias atuais? Então, eu acho que tá esconder a Bíblia, eu acho.
No meu contexto, o que muda não é o som. O que muda é o que você está cantando. Eu não consigo entender nada, às vezes, né, que o pessoal canta hoje. Eles escondem a Bíblia. Se você ouvir o cantor excepcional do samba, que está enfermo agora, está se recuperando aí, o cara tem uma voz maravilhosa. Ele canta dos orixás dele. Ele canta dos orixás, ele fazia parte do fundo de quintal. Como é o nome do cantor? A senhora escuta, hein? A Ângela Voltier, ela não é só uma cultura das músicas dos anos 20, 40, 50... Não, é brincadeira. É brincadeira, é só pra quebrar o gelo. Não, a gente escuta. Mesmo se a gente não comprar o disco, a gente escuta. Excepcional cantor. Ele não nega o Deus que ele canta. Ele não nega. Na cara dura. Ele consegue passar, o Zeca Pagodinho, consegue passar que eles têm alguém por trás da espiritualidade deles, que é o Deus deles. Agora, a igreja não fala de Jesus nas músicas mais. Não fala de Deus, não fala do Espírito Santo. Então, dentro disso, essas músicas que são compostas, que foram escritas, que não falam do nome de Jesus, Deus ou Espírito Santo, são cristãs? Eu acho que são inspiração de poemas que as pessoas têm por elas mesmas, e todo cantor, ele passa um filtro na letra. Chama um cara que fala, você consegue entender se eu cantar isso aqui? Não, hoje tá solto, não existe hoje um filtro de, essa letra aí não pode gravar na igreja cristã. O cara vai e sonha com não sei o quê, ele grava, você tá cantando pra quem isso aí? Não tem nada de Bíblia, não tem nada de Deus. Os salmos, são 150, são 150 hinos. Que pena que não dá pra saber quais são as partituras para a gente poder cantar, né, na autenticidade, enfim. Eu procuro cantar os salmos, eu procuro cantar sempre, mas assim, eu vejo que a igreja ela não está conseguindo. Vários cantores agora viraram produtos. Ela está aceitando qualquer coisa, assim, pastor. Quando sucesso está aceitando. Quando o Ademar escreveu A Evolução do Louvor, ele leu um texto que falava assim, que não ia faltar, o texto de Jeremias, capítulo 33, que não ia faltar quem sentasse no trono de Davi. Ia crescer a música. Ele estava lá dizendo, gente, vai crescer, tal. Ele sempre tinha cuidado de escrever letras incríveis, letras com base bíblica, letras que teve gente que nem queria cantar, porque o cara não estava vivendo aquilo. Então eu escolhi, vou cantar aquela do Ademar, tal. Essa daí não, essa aqui eu não gostei, teve polêmicas quando eles cantaram contra o pecado. Entendeu? Então, mas e aí, a igreja? Eu fico pensando, eu não gravei nada até hoje. Graças a Deus. Todo mundo fala, por que você não gravou? Poxa vida, eu não gravei nada, porque eu sempre fui crítico de mim mesmo, da minha musicalidade, do que eu componho. Por isso que eu procuro musicar a Bíblia. Amém. Mas assim, eu acho que tá faltando muito. Aí, essa pergunta aqui, esses 3 tópicos aí, eu acho que tá misturado. A gente talvez tá cantando pro diabo. Tem pastor aí que é teólogo, e ele prega contra essas músicas de hoje. Mas aí eu vejo que ele não é músico. Só que eu vejo que ele tá falando de um outro lado, do lado teológico. Não tem. Você tá cantando pra quem? Você tá cantando pras pessoas? Você tá cantando, sei lá, tá cantando pra Deus. Eu procuro cantar para Deus. Ok. Eu tenho uma pergunta do Mauro Silva, que está interagindo conosco. Ele é guitarrista da nossa igreja local, faz parte do nosso ministério. Eu vou fazer e formulá-la para você, meu amigo Betinho. A música cristã não está ficando secularizada e o movimento LGBT entrando através desse movimento worship? Na verdade, quando ele fala vamos explicar isso direito, né? É porque assim, a música, o pessoal que está em casa às vezes fala, o que é secularizado, né? Isso aí. Vamos falar assim, é música que não é de dentro da igreja, é lá de fora. A música é convencional aí, né? Sim, ele perguntou ali se está entrando. E sim, eu sei que está entrando porque nós estamos vendo, né, o que está chegando pra gente. Isso me preocupa, eu já falei isso aqui, isso me preocupa. A gente tem que sim, os pastores, até falei aqui já, os pastores, os líderes de louvores precisam estar atentos para que não entre qualquer coisa na sua igreja que você vai estar ensinando isso para o povo. Aí eu vi que apareceu uma pergunta ali, será que essa música foi consagrada realmente a Deus?
ela foi algo que foi inspirada por Deus? Ou é só poema, ou é só coisa bonitinha para fazer sucesso, né? E aí ali a pergunta falou sobre esse movimento LGBT. Nós tivemos uma polêmica aí há um tempo atrás, né, de um pastor que falou que a Bíblia precisava ser atualizada e aí precisava aceitar essa aí questão. É bom falar o nome dele. É bom Sim. Porque se você fala que tem um remédio matando na praça, sim, mas não fala o nome, o nome dele é Ed Renekiewicz. Ed Renekiewicz. É um excelente e excepcional ministro, prega, dom, mas está negando a verdade. E o pastor daqui da igreja, o pastor Joel Estevanato, ele teve uma entrevista junto com a Ana Pitti. Assisti. Que ela disse, não, nós somos da igreja que a gente recebe qualquer pessoa. Eu também. Sim. Lá na freguesia pode ter todos os gays possíveis. Pode ir. Mas ele vai ouvir a mensagem, a palavra. Eu já dei pastoral, já aceitei. E até as pessoas dizem que eu tenho um imã, que eu atraio os gays. E eu gosto. Eu gosto porque eu quero compreender. Eu quero entender se realmente é genético, e eu sei que não é, eu sei que é pecado, e é suficiente os textos que estão claros nas escrituras. Cuidado aí quando você for comprar uma Bíblia, para você não comprar uma Bíblia inclusiva. Vai dar de presente? Vê lá, vê qual que é a versão mais legal, e toma cuidado, porque já está aí, já está na praça, já tirou os textos acusatórios. Agora, na nossa igreja tem um monte de rapazes, moças, tem ministério e que chegou para mim e falou, pastor, sou lésbica, eu gosto de mulher, e teve que parar de cantar, porque essa força foi maior do que a vida de Deus nela. O cara disse, não, eu gosto de homem, tocava lá, e aí? Teve que parar, mas tem muita gente que está cantando no púlpito e tem uma vida de pecado no sentido da homossexualidade. Isso é perigoso, pastor, porque você acaba influenciando e é notório. Por mais que as pessoas não queiram enxergar aquilo, você consegue entender ali que tem alguma coisa diferente. E aí você começa a olhar, começa a analisar e você fala, meu Deus, tem alguma coisa estranha, será que eu estou olhando? Será que são meus olhos? Não, mas existe sim esse movimento LGBT, ele no meio da música cristã tem muitos. E isso é perigoso, porque eu tenho filhos também, né? Tenho um filho de 7, tenho uma filha de 15, vai fazer 16 agora, dia 29, inclusive. E a gente se preocupa com aquilo que eles estão escutando. Eu sempre falo isso. Até é muito importante você que está em casa entender isso. Esse programa, isso aqui é muito importante. Porque abre, né, os seus ouvidos de uma forma do seu entendimento, que você fala assim, peraí, o que minha filha e meu filho estão escutando? Sim. Mas é gospel. Tá, mas peraí, deixa eu escutar. O que está falando? Por quê? Porque, de repente, algum daqueles ali, eles estão lutando contra alguma coisa, mas eles estão ministrando gente e talvez isso ainda é muito forte dentro deles. Isso é perigoso. Lógico, e eles estão... E outra, se o pastor não tratar, o dom fala mais alto do que a vida. Então, se você for salvo pelo dom, esses caras têm muito dom, cantam demais. Nossa, hoje a música tem um celeiro. Mas e aí? Não, mas ele está cantando para Deus. Eu sei, mas e a vida dele? Exatamente. Você entendeu? Então tem que sentar, tem que tratar. Tem que... Eu gosto de tratar isso. Eu já perdi várias pessoas porque eu não quis dar um checkmate. Sim. Mas é a escolha. Dentro disso, pastor Joilson e Betinho Fonseca, a igreja, ela não cai num erro muito grande quando uma pessoa famosa, principalmente do mundo secular, se converte e já trazem essas pessoas para os púlpitos, exatamente, vamos contar o testemunho, contar o testemunho. Nós temos, não quero citar nomes, pessoas que passaram... E músico. Exatamente, pessoas que passaram, que até gravaram CDs, trabalhos e tudo, mas que tiveram, de repente, foi numa igreja, talvez tenha se convertido lá, mas posteriormente dá para ver que não foi uma conversão genuína. É claro que há muitos que se converteram de uma forma genuína, mas assim, o cara famoso... Aconteceu isso. Se converte, aí já vem pro púlpito e não... Aconteceu, nos tempos áureos da Renascer no Copan, o Tomate foi lá, o guitarrista, nossa, dos melhores guitarristas dos Estados Unidos. O cara tem uma competência musical incrível. Aquele do Jô Soares? Que tocava no Jô Soares, tocou guitarra há muitos anos lá. Cara excepcional com a guitarra. Cara, aí já falaram,
Sabe quem se converteu aqui? Foi ele. No outro domingo ele já estava tocando no Cats Barneia. Então isso não é um período de não tratar dessa vida. Sabe o que aconteceu? Vai falar de Deus. Que o que menos o Tomate queria fazer era tocar. Porque tocar, ele toca toda hora. Ele tem visibilidade, fazia comerciais. Excepcional guitarrista. Depois chama ele para gravar aqui, ele grava fácil. Toca qualquer coisa, até que ele nunca ouviu. É um dom. Aí o que faltou? Faltou trazer ele para perto. Dizer, Tomate, esse dom você sabe quem te deu? Infelizmente perdemos o Tomate. Era pra igreja estar rica, com um cara tocando uma guitarra magnífica. O cara é doutor para falar nos negócios. Tocar fácil, sabe o que tá fazendo com a guitarra na mão. Infelizmente, quando eu vi, falei, nossa, que legal, o Tomate veio para Deus. Tá, mas aí pegaram o dom dele, que não precisava, porque ele tem nome, o cara é o Tomate, ia tocar no Jô Soares posteriormente. Vai falar pra você. Não tratou a vida do cara, os hábitos que ele tem, uma vida de princípios bíblicos. Tomate, tocar no púlpito, que nem o Hélio Delmiro. Excepcional guitarrista, tocou com a Sarah Vaughan, tocou com o Joe Pass, os guitarristas de jazz mais incrível. Ele teve que trazer a vida dele, mas cadê o Hélio Delmiro? A Universal pegou ele, levou ele para gravar o seu líder do gospel, do selo da Universal. Guitarrista, acompanhou a Elis Regina. Certo. Vai ver ele. O cara tocando violão, tocando guitarra acústica. Mas não trataram. Não trataram a vida, já deram o título de pastor para ele na Universal. E esse perigo também, Betinho, não acaba sendo assim um leque de oportunistas, no sentido de que eu tenho um nome, já não mais faço sucesso porque os anos passaram, mas eu tenho um nome. Eu vou me converter, vou dizer que me converto e vou lançar agora um trabalho cristão. Aí todo mundo, vamos comprar porque é fulano de tal que já teve lá há anos atrás, se tornou um cara famoso, era da velha guarda, isso e aquilo e tal, e agora todo mundo quer comprar e todo mundo acaba venerando, todo mundo às vezes acaba idolatrando. Existe esse perigo de oportunistas também, de pessoas que não mais fazem sucesso no secular e vê uma oportunidade do mercado gospel? Pastor, na verdade, foi o que mais aconteceu. Aconteceu muitos, e nós vimos muitos, né? Que vieram para cá, não digo para Cristo, né? Vieram para as igrejas e ficaram por um tempo e depois já voltaram novamente e começaram a fazer o que já faziam lá no mundo, sair em revistas, né? E para ganhar dinheiro, né? Na verdade, porque vieram para cá. Talvez no primeiro momento eu até acredito que foram tocadas, sentiram a presença de Deus, mas quando ela fala assim, poxa, mas aquela grana que eu estava acostumado lá, o sucesso que eu estava acostumado lá é diferente, é outra coisa. Eu já vi dezenas e centenas de pessoas, artistas e cantores e atores, né? Gente que viam, aí ele já entrava direto, ia lá para uma salinha especial lá atrás, não sei o quê, falava na hora. Aí depois de um ano você falava, nossa, mas esse cara já está no mundo de novo, já está no pecado novamente, já está falando um monte de coisa, um monte de asneira, né? De verdade, eu acho não, tenho certeza, hoje, aqui pensando agora, eu acho que um cara que eu vi que realmente se converteu, que veio lá de fora, que eu não conheço, assim, eu já me encontrei com ele, mas o Rodolfo do Raimundos. Sim. Ele largou, mas largou mesmo. Né? Agora, muitos voltaram, ia lá um pouquinho no pecado, o cara não, tá lá ministrando, né? Eu tive essa experiência, que quando eu recebi a família, a Fat Family, naquela noite que a gente estendeu, conversando, depois de todo o ocorrido da gravação, vocês podem ir em casa? Eu fui para a casa deles. E eu não economizei palavras. Por quê? Dava uma impressão de que eles, por ser uma família e tal, eles tinham algum princípio. Mas eles não tinham nada definido. Muita gente boa que teve condições de... Eles chamaram pessoas do meio gospel para produzir voz, que falaram do amor de Deus, mas sabe aquela história de assim, não vamos dividir. Eu sou cristão, mas eu vou só fazer um trabalho.
não teve a moral de chegar e dizer, se eu fosse vocês, com essas vozes incríveis que vocês têm, com essa história, mudaria. Não pregou, de fato, uma conversão genuína. Ficou mais assim, o Fat Family, eles vão gravar. Teve muitos cantores que tiveram do lado deles, que foram os primeiros que falaram de Deus para eles. Teve um lá no Rio de Janeiro, teve 2 aqui em São Paulo. E eu fui um caiu na minha mão, falei, glória a Deus. Só que é o seguinte, daqui pra frente, o que vocês querem? Porque eles ficaram, né? Nossa, aquela coisa toda. Me encontraram as decepções seculares, de produtores, enfim, tanta coisa a mais. E eu não economizei palavras. O que vocês querem? Vocês querem ser cristão? Eu fui pro discipulado com eles. Até a hora de que eles estavam ouvindo uma profecia fast food. Sabe quando você ouve aquilo que você gosta? Então, ficou um conflito assim, Muita gente pegava, o Fat Family tá congregando aí com vocês? Falei, tá, alguns vêm. Só que eu quebrei aquela história de autógrafo. Tinha irmãos que estavam sabendo, terminava o culto deles das outras igrejas, eles vinham correndo. Pensou que ia ver eles cantando lá. Não, eu lá do púlpito falava, sem autógrafo, sem nada. Opa, são pessoas comuns que estão vindo aqui ouvir princípios bíblicos. E aí, como diz o Celinho, toda vez eles iam pra frente, porque eles não estavam entendendo. Toda vez eles iam pra frente pra dizer, eu me rendo a Deus. Glória a Deus. Eu me rendo. E eu fui tratando, até onde eu tive oportunidade. Eles sabem que eu faço parte de uma linha da história deles. Eles nunca vão dizer, Joel sempre foi com aquele jeitinho, sabe o que é? Não, eu fui com 2 pés no peito. Falei, o quê? Vamos falar agora, Daisy, que agora descansa no Senhor. Sim. A voz mais incrível de cantar como Negro Spiritual. Né? Cantava muito, demais. Um ícone da voz mais tremenda, assim. Cantava fácil. Daisy, falava direto. Daisy, deixa eu te dizer, acabou o tempo de vocês no secular. Só que aí vinha o profeta fast food. Dizia, não, vocês ainda têm muito. Mas eles estavam lá. Como é que... Aí para não ter um conflito, falei, olha, o que vocês preferem? Ouvir um evangelho falado profeticamente sem Bíblia ou um evangelho profeticamente bíblico? Eu vou ensinar vocês biblicamente, como tem que andar. É assim, é o caminho da cruz, é o caminho do choro, é o caminho do perdeu aqui para ganhar aqui. Da renúncia, negar a si mesmo, a vida eterna. Chega de bem material. Do que eles venderam de disco nos tempos áureos, não tem nada. Então. O que vocês herdaram? Nada, infelizmente. Aí agora tá meio que minha mistura, porque com a nota de falecimento, o Faro tentou levantar eles, tudo, mas eles conhecem agora o caminho da palavra. Sabem que é aquela coisa, vou andar em qual lugar? Tem um monte de cantor fazendo isso, canta música na igreja, os irmãos vão lá, acompanham eles cantando, daí eles vão lá, vão no programa de televisão e é amigo de todo mundo. Na verdade, a fama acaba sendo um escudo protetor para que pessoas falem a verdade, como você falou, a verdade? Sim. É famoso. Eu já vi várias pessoas indo lá no Thales, a Fernanda Brum. Chegaram lá no programa vou falar o nome deles mesmo. Vou falar. Chegaram no programa da Fátima Bernardes. Em vez de falar do programa assistido de manhã, 1 hora dessa aqui, todo mundo assistindo. De vez de falar de Deus, fica, querendo fazer um negocinho assim, não é bem assim, Deus peraí, existe divisor de águas. Amém. Né? E você pode falar a sua verdade, que é bíblica, não é? Que divide. O Senhor colocou, vai separação de bodes e ovelhas. Verdade. E aí? Você é bode ou você é ovelha? Não, tem outras passagens, joio e trigo. Mas daí chega lá, fica... de vez de falar, não, sai mesmo desse negócio. Ser transparente e não embaçar. Eu sou cristão de verdade. Daí a pessoa da igreja fica, olha que legal. Que legal o quê? O que alterou? Isso aí, like, visualização, fala mesmo, tive uma mudança. Amém. O pecado existe, vai matar o ser humano, tá matando, tá... É isso que tá acabando. Não vai, não prega.
É que pena que eu não sou chamado para esses programas. Mas você veio aqui na Manhã Manda Aqui, junto com o Betinho Fonseca. Tem uma pergunta ali. Eu vou fazer essa pergunta. Gostaria que você preparasse já o violão para mandar uma também. Vamos. Essa pergunta eu vou fazer para você, Betinho, é do diácono Wellington Voltier, lá de Jaboatão. Ele diz assim: alguns anos atrás, os cantores e músicos evangélicos jejuavam antes de gravar as músicas e faziam chorar muitas pessoas, né? Hoje não vemos mais isso. Cristo deixou de ser o tema central? Vamos lá, meu querido Wellington. Existe ainda. Existe. Eu posso falar porque eu mesmo, o juízo final, nós fazemos isso. Nós vamos no monte, na madrugada. É mesmo? Sim. Que legal. Vamos levar a equipe da Manhã Manda Aqui no monte com vocês. Vamos sim. Nós fazemos nossas... Todos nós, né? Nós consagramos as músicas, sim. Quando sai o CD, a gente leva para a igreja para ungir, para que possa receber a bênção de Deus. E tem muita gente, muito cantor, tenho certeza disso, que ninguém conhece, que está na igreja dele lá, que ele faz a mesma coisa. Só que é o quê? O cara que está famosão, pastor, ele já meio que não tem muito tempo para isso. Agora ele está escutando quem? O coaching, ele está escutando o diretor da gravadora, ele está escutando o cara das redes sociais. Então, quer dizer, o cara que vai fazer para ele tudo isso aí, ele não... A preocupação dele é escrever o que o diretor da gravadora, o diretor artístico fala, isso vai ser sucesso, isso vai ser... Então, realmente, o foco mudou um pouco aí, mudou o mercado, totalmente digital. Então, mas existe sim pessoas que se consagram, que oram, que têm uma vida com Deus, que pagam o preço. Porque é pagar o preço, pastor. É pagar o preço. Então, assim, poucas pessoas querem pagar o preço e muita gente quer ter sucesso. Sim. O foco está no lugar errado, na verdade. Eu lembro de uma época de uma igreja grande aí que as pessoas falavam, eu quero ser bispo porque eu quero ter uma BMW. Porque todo bispo tinha uma BMW. Então o jovem, ele falava assim, não, eu quero ser bispo porque eu quero ter uma BMW. Então, quer dizer, o foco tá no lugar errado, pastor. Não é para ter uma BMW, para ser próspero, é para que ganhe vidas, para que você cumpra o seu chamado, né? E a mesma coisa na música. Você não tem que fazer música porque você quer ser famoso ou quer fazer sucesso. Você tem que fazer o nome de Jesus e ser famoso. Você tem que ser luz, você tem que brilhar, né? Para que o nome, eu tenho que ser uma carta. Isso eu não vou esquecer nunca. Glória a Deus por isso. As pessoas têm que me ler a minha vida e falar assim, não, eu vejo Jesus, eu vejo Deus nele. E eu acho que o foco está no lugar errado. Amém. Pois não? Eu quero pegar um gancho aí, porque é o seguinte, não sei de onde que ele tirou essa pergunta, se ele formulou, se ele sabe que as pessoas consagravam a vida ou não. Mas os cantores antigos, a maioria dos hinos que fez mais sucesso, não foram acompanhados por músico cristão. Oséias de Paula, Álvaro Tito, vários cantores, os músicos, não tinha músico cristão que saibam tocar em estúdio. Porque tocar aqui é uma coisa, tocar no estúdio é outra. A maioria de hinos que fizeram palavras incríveis de vida, que as pessoas choraram no culto, foram acompanhados por músicos seculares dentro do estúdio. Sim, mas ali eu acho, Jesus, que ele está falando da questão da... Do hoje? Não, do que foi escrito, né? Não na questão só musical. Não, mas ele está falando que eles consagravam a vida. Eu acho que ele está falando de quem escreveu. Depois ele está falando que os caras consagravam a vida. Vamos voltar. Alguns anos atrás, os cantores e músicos evangélicos jejuavam antes de gravar. As músicas faziam chorar a muitos. Hoje, não vemos mais isso. Ele está falando da escrita. Cristo deixou de ser o tema dos central? Músicos, olha lá. Músicos... Não, mas o tema central, ele está falando do que está sendo cantado, não da musicalidade, ele está falando da letra, eu acho. Não, mas agora nós temos um debate na manhã. Não, mas ali, não sei. Ali, alguns anos atrás, os cantores... Eu já vou lá para trás. Antes de gravar. Vários caras tocavam fumando. A questão é verdade. Músico é verdade. A gente não tinha músico profissional para estúdio, isso é verdade. Os caras tocavam fumando, eu conheço vários. Pode pegar a ficha técnica. É tudo músico não cristão. Músico que fazia parte de gravação. Porque horário de estúdio é a nota. Os caras viviam no estúdio, sabiam tocar. Tocavam fácil, lia, escreve, canta música. Pronto, o cantor... Inclusive... O cantor eu não posso falar se ele jejuava ou não. Mas os músicos eu sei que muitos não jejuavam nada. Pastor, eu vou dar um relato aqui verídico,
Isso aqui eu acho que eu nunca contei em programa nenhum. Aqui é fuxico olha também. Olha só, assim, pega essa. Tem um amigo meu, ele já não está mais entre nós também, ele faleceu. Ele é um grande... Ele faz mixagens e captação. Trabalhou para muita gente top na música. Ele morreu faz 2 anos. Um grande amigo. E ele faz captação e mixagem de vários artistas da música gospel. Vários. Cantores, principalmente cantores. Hã? Não. E aí o que aconteceu? Um batera, não vou citar nomes, né? Um desses bateras que são muito requisitados lá de fora, ele foi gravar para um cantor gospel. Uma música super abençoada que tá por aí. Antes de gravar, ele ia para uma salinha, o baterista lá para trás. E esse técnico, que é amigo meu, que fez a captação e a mixagem, ele falou que ele foi lá ver. Tinha um altar que ele preparado para entidades. Meu Deus. Pastor, é sério isso? Um altar para entidades que ele fazia lá, se ajoelhava e depois iria para a bateria para gravar para essa música que é muito conhecida na música gospel, mas o cantor da música gospel, o produtor, a gravadora, não sabe disso. Mas chamaram esse batera, muito famoso, que você sabe quem que é, todo mundo aqui sabe quem que é, já viu algum programa, já viu algum cantor, e ele foi lá, e aí esse cara um dia no estúdio e ele falou: Betinho do céu, olha isso aqui, cara. E aí eu falei pra ele: é sério mesmo? Ele falou: é sério, cara. Eu trabalhei com esse cara há 8 anos. No estúdio desse cara, inclusive, fazendo isso pra ele. E aí eu falei, meu negócio tá muito mais sério, verdade, pastor. Verdade. Então, assim, a pergunta: o cantor pode ter, olha só, nós vamos mais a fundo agora. O cantor jejuou, orou, teve inspiração e o músico que foi tocar fazia orações pro diabo. Então, música espiritual, que é... Como é que a pessoa vai saber que o produto chega na casa dele? Então, se for de alguns anos atrás, muitas músicas de sucesso do Oséias, do Álvaro Tito, do Luiz de Carvalho foram acompanhadas por música secular, por músicos que não eram cristãos. Que iam lá e trabalhavam, tocavam. O tema é polêmico, pastor. E pronto. É verdade. Mas nós vamos precisar de um novo bate-papo sobre isso. O pastor Joilson vai louvar a Deus. Eu acho que o Celso tem que dar um retoque no seu microfone, ok? Ele vai vir aqui. Enquanto isso, quero ler ali, acho que é uma participação do Levi Oliveira. Ele diz assim: bom dia. Pastor. Sobre a questão do músico que toca circularmente, o profissionalismo dele está fora do culto, a adoração dele. Como fazer essa leitura? Deixa eu ver se eu consigo ver. Ele ignora o ambiente, o comportamento das pessoas, as letras das músicas. Ela está só focada no profissionalismo, trabalho. Isto é complicado. Fé versus trabalho. Abraço. Eu não consegui entender muito bem, mas vou tentar ler de novo. A questão do músico que toca secularmente. O profissionalismo dele está fora do culto. A adoração dele é uma pergunta. Adoração dele. Como fazer essa leitura é a pergunta. Ele ignora o ambiente, o comportamento das pessoas, as letras das músicas. Ele está ou ela está só focado no profissionalismo, trabalho. Isto é complicado, fé versus trabalho. Abraço, pastores. Então, a gente já deu uma falada sobre isso, porque é difícil pro músico, porque é o ambiente que ele toca, é o ambiente que fica exposto. E se ele não for muito cristão e ele optou por viver de música, se não é cristão, ele optou viver de música, ele vai ter que estar respondendo sempre que ele só estava ali de corpo presente para ganhar o dinheiro. Porque o que ele está cantando e tocando, ele está lá, passa por ele. Não tem como. Ele tem que ignorar. Ok. Ele tem que ignorar. Você falou uma coisa interessante. Corpo presente. Ele tá ali. Ele tá ali, pô, eu sou o profissional, me contrataram. Eu falei do Abraham Laboriel. Como ele se comporta? Ele não se comporta com a mesma vibração, né? E na hora das questões perguntadas para ele não nega a sua fé. Ele não nega. É que nem hoje tá cheio de músicos que não são cristãos tocando na igreja.
Ok. O cara não tem nada a ver com Deus, foi contratado porque ele executa fácil, ele consegue facilitar o caminho, mas ele não tem nada a ver com Deus. Eu conheço vários que estão tocando na igreja, que nem cristão eles estão aqui. Exatamente, e às vezes eles estão no púlpito. Eles são cobrados musicalmente falando, não são cobrados espiritualmente falando pelo pastor, no sentido de que, ó, só não faça nada de errado aqui nesse ambiente. Não mostre nas redes sociais isso ou aquilo. Põe um terno aí que tá tudo legal. Mas ele tem um salário bom, muito bom, para tocar. E isso é perigoso, pastor, também. Sim. Assim como é perigoso o nosso músico sair lá para fora, é muito perigoso esse cara entrar no nosso meio. Porque como que a pessoa sabe que aquele cara é santo ou não? Se ele se preparou, que nem o baterista vai lá no altar, entrega a oferta dele, daí ele vem e toca com a qualidade que ele tem, oferecendo para a ideologia de vida dele. Como é que você vai saber? Porque a música por si só, ela já tem um meio de manifestar desejo de alma. Se não tiver uma... É igual o Paulo escreve, dizendo que é como um latão que retine. Tem que ter um endereço. Que adianta bater no latão? O que ele está querendo dizer? Tem que ter uma letra. Tem que ter um endereço para falar. Dentro dessa questão de letra, a participação do Edson Lopes também, que ele diz assim: o que os pastores acham do excesso de versões gringas em nossos cultos? Tem algumas músicas que fazem sucesso, você vai ver, é lá de fora. Eu canto bastante versão. Continuo fazendo versões com autorizações e eu vejo muito conteúdo. E você, pastor, é o que mais tem, na verdade. Os grandes sucessos hoje da música cristã evangélica hoje são versões. Você acha que o Hillsong, eles que ditam as regras da música mundial gospel? De um tempo pra cá, muitas pessoas gravaram, muitos cantores gravaram. Eu só fico triste por saber que nós temos muitos cantores muito importantes no Brasil que poderiam... acho que assim, pedir da parte de Deus um pouco mais de inspiração para poder escrever também. A gente já entrou nesse aqui, é difícil falar esse assunto aqui, eu tô tentando meio acompanhar suas perguntas, mas... É que fugiu do script aqui já. Mas tem muita gente, pastor, fazendo muito sucesso só sendo intérprete. Não sendo compositor, não sendo... muito tem muita gente que canta demais, mas não escreve. Verdade. E aí o pessoal vem e escreve para eles uma coisa meio que na linha que eles cantam. Porque o compositor, ele pensa assim: você vai cantar pro Adventismo, você vai cantar pra Assembleia de Deus, você vai cantar pra não sei o quê, daí ele faz meio na linha lá. Você tá entendendo? Já estouramos o horário, são 11 horas e 58 minutos. Nossa, meu Deus. Acho que foi o programa nunca se estendeu tanto, né, diretor? O diretor não falou nada, nós nos empolgamos. E eu, ladeado por esses dois aqui, nós vamos ao louvor. Porém, só pra gente encerrar essa manhã daqui, eu gostaria de saber, vou usar dois nomes que foram importantíssimos para a igreja brasileira no aspecto do louvor congregacional e com letras preciosas que são cantadas e ministradas até hoje. Qual a importância da evolução da música cristã nas pessoas, né, do Ademar de Campos e do Asaf Borba para a igreja brasileira? Eles cooperaram muito, muito. Grandes clássicos deles aí que não tem como não cantar, porque tem fundamento bíblico, tem consistência, e eles colocam a vida dele no meio disso, né? Colocam a vida. Eu já viajei com o Asaf, eu tive o prazer de ir no Líbano com ele, tava um grupo do Integrity Music, o presidente lá. Então assim, ele foi o único cantor brasileiro autorizado a gravar as músicas do Integrity Music, com fidelidade e tal. Mas, então, Ademar também, nossa, ele com violão na mão, ele chega aqui, ele canta, Deus usa muito a vida dele, né? Muito. Se eles estiverem ouvindo, um abraço, Ademar. Um abraço para eles. Um abraço. Referências, né? Zaf. Não, precisa ser levantado homens como eles, né? Amém. E você, Betinho? Eu concordo totalmente, pastor. São vários, né? Mas eu escolhi os dois, né? Sim. O Asaf foi a nossa escola também. Lá nos anos 80, nós cantávamos as músicas, né, deles ali, do Adoração 1, 2 e vai indo, né? E cada uma que chegava... E o interessante, pastor, é que a gente não se matava para ficar tirando as músicas. Era muito natural. Por quê? Porque a gente tocava isso todo domingo. Então, quando chegava alguma coisa nova, você já escutava e já ia executar. E era tudo muito
Era muito natural, é igual a nossa conversa, é natural. É difícil quando você vê uma conversa totalmente forçada, ou um músico tocando totalmente forçado, você vê que não é a dele. Você fala, meu Deus, esse cara tá tocando, mas tá pesado. Não, nessa época que começou a chegar as músicas do Azaf, desses louvores do próprio Ademar, né, da Comunidade da Graça, eram músicas que você executava ali, mas com satisfação, com gratidão e realmente com adoração, né? Hoje você já vê o inverso, você vê já as pessoas, elas param totalmente, precisa tirar fielmente tudo do jeitinho que o cara tá fazendo, porque musicalmente tem que ser perfeito. Certo. Naquela época a gente se preocupava com o musical, sim, mas era uma entrega tão... Você fazia de olho fechado. Era muito mais... um exemplo, as músicas de Juízo Final. Eu que toco, então eu faço de olho fechado. Mas tem gente que não... Se não o cara ele tem que tirar exatamente igualzinho, porque fulano falou, porque não sei o quê, porque nessa questão agora até dessa moda do worship, né? Não, porque o timbre... Tem que ser esse daqui do worship, tem que ser isso, porque se não for 3 notas, se não for isso, se não for aquilo. Então, assim, a gente está preocupado com um monte de coisa que não é o foco. Que o foco seria o quê? Levar realmente o povo à adoração, que é o nosso... Isso acontecia. Que é o nosso dever, né? Acontece, levantar. mas eles levantaram. Eu quebrei um tabu na Igreja Brasil para Cristo, na ocasião, aquele ano de 86, 87... Eu pedi permissão para a gente cantar as canções, né? Porque não tinha. Vamos cantar um louvor com a igreja congregacional. Não tinha. Era a harpa e às vezes tinha umas oportunidades para os irmãos cantar umas músicas avulsas. Né? Mas eu levei o louvor. Glória a Deus. Nessa manhã, eu aqui com eles, estouramos o horário, são 12:02. Quero aproveitar e mandar um abraço para o diácono Ricardo Benites, André Nil, Elisângela Chagas, Viviane Neves de Petrolina, Joel de Santana, Gil Oliveira da Igreja do Brasil para Cristo, freguesia do Ó, presidida pelo nosso pastor Joilson, Amanda Lima, Regina Claudino, Márcia Loureiro, pastor William Silva, Rafael Pimenta Galo, Ari Roberto Santos, Sandra Morelli, né? De Santos, Nilton Souza Almeida, acho que é o pastor Nilton, um abraço para ele, Marlon Oliveira, Bruna Marcílio, a cada uma das pessoas que estão conectadas conosco, Deus abençoe vocês, muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar a nossa programação e marcar pessoas que você deseja edificar com esse bate-papo. Eu quero agradecer de uma forma toda especial sua presença, Betinho Fonseca, muito obrigado. Pastor Joilson, muito obrigado. Agradecemos em nome da Igreja Brasil para Cristo, dos pastores Joel e Leonor Estevanato, da equipe da Manhã daqui, muito obrigado. O tempo estourou, nós vamos encerrar agora com o nosso querido pastor celebrando e cantando ao nome do Senhor. Suas considerações, Betinho? Pô, quero agradecer mesmo, para mim é uma grande alegria estar aqui com vocês. Celcinho, irmã Ângela ali, sempre com muito carinho, o pastor Wander, o pastor Joel, e hoje está aqui também com o pastor Joilson, que é um grande amigo. Faz bem pra gente isso, é importante a gente parar para falar de assuntos relevantes. Isso. Porque é um assunto relevante e preocupante, pastor. Verdade. Então, tenha ciência aí, se você que assistiu ou que vai assistir, analise mais aquilo que você tem cantado, aquilo que tem entrado, que você tem consumido, essa música que você tem consumido aí no teu celular, os seus filhos, é um assunto muito importante. Obrigado e estou à disposição. Toda vez que precisar, pastor, é só chamar. Precisamos fazer esse tema novamente, né, Ângela? Tem muita coisa aí. O Celso já está dizendo que vai marcar com vocês dois. Tá bom. Joilson, suas considerações e depois quebra tudo. Para mim é uma honra, né? Eu acho uma responsabilidade, assim, que hoje a gente não está mais pregando para um grupo exclusivo. Nós estamos pregando para um grupo que a gente não sabe para quem nós estamos falando, que estão assistindo agora e que vão ouvir depois. É verdade. E não sei se a gente conseguiu, sei lá, passar tudo, que essa questão da evolução ela é muito gigantesca, não é? E vai continuar evoluindo. Só que a gente não pode perder os princípios. Verdade. Eu, como servo de Deus, todo dia falo, Deus, me deixa na lista. Não corta meu nome do livro. Amém. Não corta. Eu faço de tudo para deixar claro que eu só estou aqui hoje por causa de Jesus.
Porque minha mãe, eu podia ter participado, ter contado aqui experiências minhas de ter tocado em tudo quanto é lugar. Mas minha mãe disse, não, eu te consagrei. Glória a Deus. Convites não faltaram. Minha mãe, não, eu te consagrei e eu preferi ficar tocando dentro da condição que a igreja colocou. Hoje está muito diferente a questão do som, de tudo. Tem uma qualidade diferente, está bem mais elaborado. Mas a gente não pode perder de cantar a palavra de Deus. Amém. Eu falo para todo mundo lá, eu preciso... Por que vocês não gravam? Então, eu quero gravar algo que fale do amor de Deus. Então, assim, você que está aí nos assistindo, nos vendo, né? Cante Jesus, cante a palavra de Deus. Selecione o que você está ouvindo. Selecione. Faz essa tradução. Hoje tem Google Tradutor. De repente você está ouvindo uma coisa lá que não tem nada a ver, né? Como nós estamos vivendo um momento de pandemia, agora não sei se vai ser fase roxa, a coisa vai piorar, muita contenda no lar. É verdade. Muita contenda nos casais, na família. Eu queria fechar cantando os 2 fundamentos. Você como homem sábio, que ouve a palavra, edifica a casa sobre Jesus, que é a rocha. Amém. E o homem sensato edifica no braço. Quero te convidar a você edificar em Jesus. O Rod Meyer, ele compôs essa canção e fala: tua casa deves construir sobre a rocha que é Jesus. Virá o vento e a tempestade, mas nada deves destruir. Com seu trabalho na edificação, consolidado com poder na fé, que és de Deus e és pra Deus, amado no seu coração. E quantas vezes você vai lutar pra esta obra prosseguir? De vencer não deves desistir. Busque, clame, também deves aprender que uma porta só se abre se alguém bater. Entregue-se, confia em Deus, tudo isso é pra quem crê. Na verdade só depende de você. Orar, na verdade só depende de você. Não desistir jamais, na verdade só depende de você. Rocha, Cristo. É isso aí. Prazerzão.